crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre. Noi cambieremo il mondo, ma non lo faremo da soli. Kelly, che conoscete bene, che è la moglie e amica nostra, moglie sua, amica nostra. E adesso vogliamo ricevere con un caloroso applauso il pastore Luciano Subirà, che ci porterà la parola di Dio. Fate un super applauso al pastore Subirà. Ciao. Essa é a versão 2015. Ha detto, questa è la mia versione 2015. E tem uma boa participação da doutora Ale nisso. C'è anche una partecipazione della dottoressa Cantù in questo, Que mandou eu me converter. che mi ha detto che dovevo convertirmi. Demorou um pouco, mas deu resultado. Ci ho messo un po', ma abbiamo portato risultati. Mas eu só vou falar sobre isso ano que vem. Ma parlerò di questo solo l'anno prossimo, Quando estiver bem no meu peso, bem certinho. quando avrò il peso perfetto. É muito bom estar com vocês. È molto bello essere qua con voi, Sempre. Eu sempre. estava falando ontem no Retiro dos Jovens Ero ieri nel ritiro dei ragazzi que, além do lugar especial que vocês como igreja ocupam no coração da nossa família, e dicevo che oltre al luogo speciale che occupate nel cuore della nostra famiglia, a Itália é um dos lugares do mundo que eu mais gosto de visitar. l'Italia è uno dei luoghi al mondo dove più mi piace visitare. Não devia falar isso na minha nova fase, Non avrei dovuto dire questo nella mia nuova fase, mas é o melhor lugar do mundo para se comer também. ma è il posto migliore per mangiare. A gente está sempre feliz quando pode estar com vocês. Siamo sempre felici di essere qua con voi. Eu e minha esposa vamos fazer na terça-feira agora 20 anos de casados. Io e mia moglie martedì faremo 20 anni di matrimonio. Então a gente aproveitou para passear um pouquinho aqui para a Europa. Allora abbiamo approfittato per venire qua un attimo in Europa. E antes do nosso passeio, obviamente, a gente tinha que mostrar a cara aqui na nossa igreja da E Itália. prima di fare questa passeggiata dovevamo farci vedere nella nostra chiesa italiana. A gente vai correr um pouquinho, pregar em alguns países ainda, E saremo un po' di corsa perché pregheremo in varie nazioni, mas também vamos ter nosso momento muito precioso junto. ma avremo anche questo momento molto prezioso E eu insieme. queria aproveitar para dizer mais uma vez que eu amo demais essa mulher. E vorrei approfittare per dire ancora una volta che amo molto questa donna. Glória a Deus. Gloria a Dio. Antes de compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração, Prima di condividere con voi la parola che Dio ha messo nel mio cuore, eu só queria dar um aviso rápido vorrei solo fare un annuncio veloce para aqueles de vocês que falam português. per coloro che parlano il Eu portoghese. tenho alguns dos nossos livros que vão estar à disposição na livraria no final O da alcuni reunião. dei nostri libri che sono nella vostra libreria. E para aqueles de vocês que não falam português, E per coloro che non parlano il eu portoghese, sei que já foi divulgado, mas eu queria falar mais uma vez do nosso so livro em che italiano. abbiamo già fatto pubblicità, ma voglio parlarvi del nostro libro in O italiano. propósito da família. Il proposito della A famiglia. importância da visão familiar na relação com Deus. L'importanza della visione familiare nel rapporto con Dio. Eu gastei mais de 15 anos preparando esse material. Ho messo più di 15 anni preparando questo Na materiale. primeira parte a gente fala sobre a família, E nella prima parte parliamo di famiglia, na segunda sobre o casamento, la seconda parte parliamo di e matrimonio na terceira sobre a vida conjugal. e nella terza parte parliamo della vita coniugale. Mas diferente do que possa parecer, Ma in un modo diverso di quanto possa sembrare, a ideia central não é tocar apenas os casados com o livro.
Il nostro tema non è toccare solo le persone che sono sposate con il nostro É, libro, na verdade, mostrar que a visão que a gente tem de família, ela afeta a nossa visão de Deus. ma è farci comprendere che la visione che abbiamo della famiglia è una visione che può toccare anche Dio. Então, além de tentar ajudar as famílias, Quindi oltre a cercare di aiutare le famiglie, o propósito do livro é ajudar a fortalecer o relacionamento com Deus. il proposito del libro è aiutarvi a fortificarvi nel rapporto con Que à Dio. medida que a nossa visão familiar é corrigida, Perché così la nostra visione familiare sarà corretta. nós também vamos nos acertando na relação com Deus. E mentre mettiamo a posto la nostra vita familiare, aggiustiamo anche il nostro rapporto con Dio. Por exemplo, eu não sei os dados estatísticos aqui, Non conosco le statistiche qua, mas no Brasil, ma in Brasile eu diria que de 70% a quase 80% dos nossos jovens, posso dire che 70-80% dei nostri giovani, os que cresceram dentro da igreja, anche coloro che sono cresciuti dentro não la estou falando de Chiesa, quem converteu depois, que não dava para esperar isso non deles, sto parlando di coloro che si sono convertiti dopo, mas aqueles que foram criados no Evangelho. ma coloro che sono stati creati nel Vangelo. Entre 70% a 80% deles Tra il 70 e l'80% di loro não se casam virgens, non si sposano vergini, mesmo sendo ensinados a respeito da importância. anche se noi gli insegniamo l'importanza di Porque ciò. há uma cultura mundana que tem engolido até as famílias da própria igreja. Perché c'è una cultura mondana che sta mangiando anche le famiglie della E Chiesa. aonde é que isso nos afeta? E dov'è che questo ci tocca? Não é só nos casamentos que nós estamos formando. Non solo nei matrimoni che stiamo creando. Qual é o maior evento no calendário de Deus? Qual è l'evento più grande nel calendario di É Dio? casamento. È il matrimonio. É quando o Senhor Jesus virá para a igreja a sua noiva. È quando il Signore Gesù prenderà la sua Chiesa come la sua sposa. Agora, como uma igreja que tem essa cultura de tolerância, de não se guardar puro para o casamento, Allora, con una Chiesa che ha questa cultura della tolleranza, di non essere puri fino al como ela matrimonio, vai entender a mensagem de santidade e permanecer pura para o seu noivo? come comprenderà il messaggio di santità nel rimanere puri per il É por Signore? isso que a visão de pureza e santidade na igreja ela está tão relativizada. È per questo che la visione di purezza e santità nella Chiesa Porque toda a visão que nós è temos de ridicolarizzata. toda a visão que nós temos de família, ela vai afetar o relacionamento com Perché Deus. tutta la visione che noi abbiamo di famiglia toccherà i rapporti. Então, além de tentar fortalecer as famílias, nós queremos ajudar você a ter uma vida melhor com o Senhor. Allora, oltre ad aiutarvi a fortificare le famiglie, vogliamo aiutarvi ad avere un rapporto migliore con il Signore. Então, eu queria encorajar você a adquirir o livro, ou mesmo se você já tem, a abençoar alguém com ele. Allora vorrei incoraggiarvi a acquistare questo libro e se ce l'hai già, di benedire qualcuno con questo Todos os libro. recursos estão sendo reinvestidos para o próprio Ministério Sabaoth. Tutte le risorse sono reinvestite nel Ministero Eu não Sabaoth. ganho nada com meus livros, nem no português, nem no italiano. Non guadagno niente con i miei libri né in portoghese né in Então, italiano. eu fico muito à vontade de encorajar você a adquirir. È per questo che vi sto incoraggiando Por nell'acquistarlo. enquanto, a gente só tem esse livro no italiano, Per adesso abbiamo solo questo libro in italiano, mas eu trouxe um CD do Brasil, ma ho portato anche un CD dal e Brasile. como a música ela vai além da barreira linguística, E come la musica va oltre le barriere eu linguistiche, queria encorajar você a adquirir esse CD. vorrei anche incoraggiarvi a acquistare questo É CD. de um ministério do louvor que dividiu a história do louvor e È di adoração no Brasil. un ministero di lode che ha diviso la lode e l'adorazione in Brasile. Eles já divulgaram muitos Ha milhões, esaltato, muitos sim. milhões de CD no Brasil. Hanno registrato milioni di CD in É Brasile. difícil achar uma igreja que não cante as canções deles. Ed è difficile trovare una chiesa che non canti E la loro musica. esse é o último CD que eles gravaram em Israel, Questo è l'ultimo CD che hanno registrato in com Israele, uma visão panorâmica da Bíblia. in una visione panoramica della Bibbia. E eu queria te encorajar a adquirir o material no final. E vorrei incoraggiarti a acquistare alla fine. E agora vamos passar ao que E interessa. adesso passeremo a ciò che importa. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Aprite le vostre Bibbie nel Vangelo di Matteo, no capítulo 13, no versículo 52. nel capitolo 13, nel verso 52. Para ganhar tempo, acho que a gente pode ler direto no italiano. Possiamo, per avere tempo, leggere direttamente in italiano. Matteo 13 o quê? Mateus 13, 52. Matteo 13, 52.
Allora disse loro: per questo ogni scriba che diventa un discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. O Senhor Jesus está falando sobre uma característica do reino de Deus. Gesù sta parlando di una caratteristica del regno di Dio E ele faz essa analogia com um escriba. e lui fa questa analogia con uno scriba. Algumas versões o chamam de mestre da lei. Alcune versioni lo chiameranno maestro della legge, Porque esses homens, eles viviam de fazer cópias dos manuscritos da lei de Deus. perché questi uomini facevano delle copie dei manoscritti della legge di Dio. Eles não tinham a versão impressa ou eletrônica como a nossa, que tem uma durabilidade maior. Non avevano una versione editata o comunque digitale. Então eles tinham que o tempo todo estar fazendo novas cópias dos livros da lei de Deus. Allora loro dovevano copiare sempre i libri della legge di Dio. E o escriba vivia para perpetuar a escritura, então ele sempre tinha que fazer novas cópias. E lo scriba era quella persona che doveva sempre fare nuove copie. Eu particularmente acredito que escrever é uma das melhores formas de memorizar. Io particolarmente credo che scrivere sia uno dei modi migliori di E memorizzare. quem tinha esse trabalho de viver só escrevendo a Bíblia, E chi aveva questo lavoro, che viveva scrivendo la Bibbia, eles se tornavam profundos conhecedores da Bíblia. loro diventavano profondi conoscitori della Bibbia. Não só do conteúdo, mas até da ortografia. Non solo del contenuto, ma anche dell'ortografia. Então eles eram chamados de mestres da lei porque eles tinham resposta para todo mundo. Allora loro erano chiamati maestri della legge perché avevano risposta per tutti. E Jesus diz que um escriba, um mestre da lei, ele consegue tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. E Gesù dice che uno di questi scribi della legge, lui può togliere dal suo tesoro cose vecchie e nuove. Quando ele fala do tesouro do escriba, todo mundo sabe que ele está falando da palavra de Deus. E quando lui parla del tesoro dello scriba, tutti sanno che si sta riferendo alla parola di Dio. Porque era esse conhecimento profundo das escrituras que era o maior tesouro deles. Perché è questa conoscenza profonda delle scritture Que era o maior tesouro deles. che era il loro tesoro più grande. Então, com isso, Jesus está dizendo que mesmo nas questões espirituais, Allora Gesù sta dicendo che anche nelle questioni spirituali nós precisamos entender a importância de coisas novas e de coisas velhas. noi dobbiamo comprendere l'importanza delle cose nuove e delle cose E vecchie. eu acredito que nós temos basicamente dois erros na igreja hoje em dia em relação a esse assunto. E io credo che noi abbiamo due errori nella Chiesa riguardo a questo Um são argomento. aqueles que não reconhecem a importância de coisas velhas. Ci sono quelli che non riconoscono l'importanza delle cose vecchie. Eles acham que na vida cristã tudo tem que ser só novidade. Loro pensano che nella Bibbia cristiana deve essere solo novità. E ignorar o equilíbrio entre coisas novas e coisas velhas é um erro. E ignorare l'equilibrio tra il nuovo e il vecchio è un errore. Mas há uma segunda forma como as pessoas têm errado em relação a esse assunto. Ma c'è un altro modo che le persone stanno sbagliando. Mesmo aqueles que reconhecem a importância de coisas novas e velhas, Anche coloro che riconoscono l'importanza delle cose vecchie e delle cose nuove, eles também erram muitas vezes confundindo a hora de lidar com um e a hora de lidar com o outro. sbagliano molte volte confondendosi nell'orario di usare uno o l'altro. E eu quero ler um outro texto bíblico onde Jesus destaca a importância de coisas novas e velhas. E voglio leggere un altro testo biblico dove Gesù fa un distacco tra le cose vecchie e nuove, Que está no Evangelho dà de enfasi, que está no Evangelho de Lucas no capítulo 5. che è nel Vangelo di Luca al capitolo 5. A princípio, eu gostaria que a gente lesse só o versículo 36, All'inizio mi piacerebbe leggere con voi solo il verso 36, mas seria bom você deixar esse texto aberto, porque depois nós vamos ler do 37 em diante. ma lascialo aperto perché poi lo leggeremo anche dal 37 in poi. Luca 5,36. Disse loro anche una parabola: nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo a un vestito vecchio, altrimenti strappa il nuovo e il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo fa scoppiare gli otri e si espande. Quando Jesus está dizendo que ninguém faz uma coisa dessa, Quando Gesù sta dicendo nessuno fa così, ele não está dizendo que é impossível ser feito. lui non sta dicendo è impossibile che sia fatto. Ele está dizendo que não faz bom senso, não é inteligente agir dessa maneira. Lui sta solo dicendo che non è intelligente agire in questo modo. Hoje em dia a gente tem uma facilidade enorme com aquisição e troca de roupa. Oggigiorno noi abbiamo una grande facilità di comprare e cambiare vestiti. Mas quando você pensa na mentalidade daqueles dias, Ma quando
entri nella mentalità di quei giorni, eles não tinham uma variedade no guarda-roupa como a que nós temos. loro non avevano una varietà di guardaroba come abbiamo noi. Eles não tinham a facilidade a produzir e comprar roupas como nós temos. Non avevano facilità nel produrre e comprare vestiti come abbiamo noi. Então ele está falando de uma pessoa cuja roupa está velha já e rasgada. Lui allora sta parlando di una persona che ha un vestito vecchio, già strappato. E ela tem acesso a um vestido ou uma roupa nova que é a solução do problema dela. E lei ha l'accesso a un vestito nuovo che sarebbe la soluzione del suo problema. Então a inteligência não precisa de muito dela para isso. Allora non c'è bisogno di tanta intelligenza per comprendere. Mostra que a solução é você trocar a roupa velha pela nova. La soluzione è cambiare il vestito vecchio con quello nuovo. Agora Jesus está dizendo, ninguém numa situação dessa, Allora Gesù sta dicendo nessuno in una situazione come questa, em vez de trocar a velha pela nova, invece di scambiare il vestito vecchio con uno nuovo, vai lá no tecido novo recortar um pedaço do novo para tentar remendar o velho. vai là nel vestito nuovo, taglia un pezzo e attacca in quello vecchio. Porque dessa forma ele estragaria tanto a roupa nova como não resolveria o problema da Perché sta velha. dicendo in questo modo non solo rovinerai il vestito nuovo, ma non risolverai il problema del vecchio. E é lógico que a discussão de Jesus não é a respeito de vestido de forma literal. Ed è ovvio che Gesù non sta parlando dei vestiti in un modo Ele letterale. não está falando sobre o que é certo nem o que é bonito ou da moda. Lui non sta parlando di ciò che è giusto, sbagliato secondo la moda. Ele está falando de coisas espirituais. Lui sta parlando di cose spirituali. Na verdade, vestes na Bíblia de Gênesis a Apocalipse fala da condição do homem diante de Deus. In realtà la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, parla della condizione dell'uomo davanti a Dio. Mas embora no reino natural ninguém cometeria essa insensatez, Ma anche se nel regno naturale nessuno avrebbe mai commesso questo sbaglio, o que Jesus está insinuando é que no reino espiritual muitos de nós temos feito essa bobagem. quello che Gesù sta insinuando è che nel regno spirituale invece molti di noi stanno facendo questa cavolata. E eu percebo muito crente errando em relação a isso. E capisco che ci sono molte persone che stanno sbagliando in rapporto a A questo. proposta de vida cristã é uma proposta de transformação. La proposta di vita cristiana è una proposta di E o trasformazione. tempo todo Deus fala sobre uma mudança de roupa. E tutto il tempo Dio parla di un cambiamento di vestiti. A Bíblia diz que a gente tem que se despir, tirar a roupa do velho homem. La Bibbia dice che dobbiamo togliere il vestito dell'uomo E vecchio a gente tem que se vestir agora do novo homem, criado segundo Deus em justiça e e dobbiamo santidade. vestirci dell'uomo nuovo, creato in giustizia e santità. Então a vida cristã é uma troca de vestes. Allora la Bibbia cristiana parla di uno scambio di vestiti. Mas o problema é que muitos de nós, Ma il problema è che molti di noi, em vez de aceitar a proposta de viver de renovo, invece di accettare la proposta di vivere il nuovo, a gente tem tentado viver de remendo. noi stiamo vivendo invece con le toppe. Ou seja, a gente não consegue ter a visão da transformação completa de Deus. Ossia non abbiamo la visione della trasformazione completa di A gente Dio. não consegue entender que todo o padrão e a forma antiga de viver tem que ser descartado para se adotar uma nova. Non comprendiamo che tutta la forma antica di vivere deve essere scartata per incominciare a vivere una vita nuova. E a gente, na verdade, tenta fazer da vida cristã um processo onde a gente vai colocando aos poucos alguns pedaços da vida nova. E quello che cerchiamo di fare, facciamo un processo di prendere alcuni pezzi della vita nuova e attaccare nella vita vecchia che avevamo. Então, de vez em quando você vê alguém testemunhar Allora ogni tanto tu vedi qualcuno che dà una testimonianza que ele foi transformado por Deus numa área da sua vida. che lui è stato trasformato da Dio in un'area della sua Então, vita. talvez ele já não seja um alcoólatra nem um drogado, Forse non è più alcolizzato o drogato, mas ele só não conseguiu parar de mentir. ma non è riuscito a smettere di mentire. O tempo todo nós vemos isso na igreja. Tutto il tempo vediamo questo nella Gente chiesa. que parece que recortou um pedaço do vestido. Sembrano delle persone che tagliano un pezzo del vestito nuovo. Então, essa parte da libertação é importante para Allora, mim. questa parte della liberazione è importante per Então, eu me. arranco isso da roupa nova que Deus me ofereceu. Allora prendo questo del vestito nuovo che E mi eu offre tento Dio remendar isso na roupa velha. e cerco di mettere questo nel mio vestitino Ou seja, de vecchio. alguma forma nós estamos tentando preservar parte do que é velho e misturar isso com o que é novo. Ossia, in qualche modo stiamo cercando di preservare il vecchio attaccando qualcosina di nuovo. É impressionante o como a gente vê isso na vida dos cristãos. È impressionante come vediamo questo nella vita dei A cristiani. dificuldade que a maioria tem de ver o todo da palavra de Deus ou da vida cristã. E è la difficoltà che la maggior parte delle persone hanno di vedere la vita cristiana come una cosa Eu chamo isso de uma totalizzante. mentalidade de departamentalização. Io chiamo questo di una mentalità di partimenti. Normalmente a gente vai dividindo a vida cristã em partes e tenta lidar com ela aos poucos. È come se dividessimo la vita cristiana in varie parti
parte e cerchiamo di aggiustarla piano piano. Eu não sei aqui na Itália, Non so qua in Italia, mas lá no Brasil, em qualquer boa livraria evangélica, ma in Brasile, in qualsiasi buona libreria você vai conseguir evangelica, achar para comprar o que a gente chama de uma caixinha de promessas. tu riuscirai a comprare quello che noi chiamiamo una scatoletta con le promesse. Ou seja, eles pegaram todos os versículos da Bíblia, Allora hanno preso tutti i versetti della Bibbia que tem as promessas boas, che hanno le promesse buone e eles vendem só essa seleção da Bíblia. e vendono solo le buone promesse. Tem crente que pega um daquele todo dia, quase como se fosse consultar o horóscopo. E ci sono dei credenti che prendono quello come se dovessero consultare l'oroscopo Então, ogni giorno. todo dia ele vai lá e diz: eu vou ver o que Deus tem para falar para mim. Allora dice Gesù, voglio vedere cosa hai da dirmi. Mas só são as coisas boas. Ma è ovvio che in quella scatoletta ci sono solo Você cose não vai buone. achar para vender uma caixinha de exortação. Você não vai achar para vender uma Non caixinha de troverai mai exortação. una scatoletta solo con delle esortazioni. Porque quando o assunto é lidar com a palavra de Deus, muitas vezes a gente é seletivo. Perché quando abbiamo a che fare con la parola di Dio siamo selettivi. A gente tem interesse só naquilo que agrada o nosso ouvido. Siamo interessati solo in ciò che fa bene al nostro orecchio. Mas quando a Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade, Ma quando la Bibbia dice che la parola di Dio è la verità, não são só as boas promessas que são a verdade. non sono solo le buone promesse che sono la verità. Em Josué 23, In Giosuè de 23, 14 a 16, dal 14 al ele se 16, levanta para falar para a sua geração. Ele se levanta para falar para a sua geração. lui si alza per parlare alla sua generazione. Ele diz tudo quanto Deus falou pela boca de Moisés. Lui dice tutto ciò che Dio ha detto attraverso la bocca di Todas as Mosè. palavras de Deus pela boca de Moisés. Tutte le parole di Dio attraverso la bocca di Ele Mosè. diz, elas vão se cumprir Dice loro si compiranno para o bem per il bene ou para o mal. o per il male. Não importa se é uma boa promessa Non importa se è una buona ou se é uma promessa, palavra de juízo. se è una parola di Tanto giudizio, uma como outra é a verdade. tanto una come l'altra è verità. Mas você vai encontrar um monte de cristão Ma troverai un sacco di que quando ele está credenti diante de uma promessa da palavra de Deus, che davanti a una promessa della parola di ele se Dio, levanta para dizer isso é a verdade de Deus. lui si alza e dice questa è la verità, Dio. Mas na hora de consertar algo na vida dele, Ma nel momento di dover aggiustare qualcosa nella sua vita, aquela verdade da palavra de Deus parece que foi relativizada. quella verità della parola di Dio diventa relativizzata. Isso é tentar viver de remendo em vez de renovo. Questo è vivere con le toppe invece di avere un vestito nuovo. Eu viajo muito pelo Brasil e Io mesmo fora dele. viaggio molto in Brasile e fuori dal E em Brasile. muitos lugares, quando eu chego para pregar, In molti luoghi dove arrivo che devo uma das predicare, primeiras perguntas que os pastores que me são apresentados, que eles me fazem, una delle prime domande che mi fanno i pastori, eles querem saber de que denominação você é. loro mi domandano di quale denominazione sei tu? Eu entendo a razão da pergunta. Io capisco logicamente la ragione della domanda, Eles querem já saber previamente qual é o meu pacote de crenças. perché vogliono capire più o meno qual è il mio pacchetto di Eles credenza. estão tentando situar-se a respeito do que eu acredito e do que pode ser que eu vá pregar. Vogliono capire in ciò che cosa credo e cosa predicherò. Mas quando eles me fazem essa pergunta, Ma quando mi fanno questa domanda, eu respondo de um jeito que deixa eles mais confusos ainda. io gli rispondo in un modo che faccio in modo che si confondano ancora di più. Quando eles me perguntam de que denominação você é, eu sempre respondo, depende. Quando loro mi dicono qual è la tua denominazione, io rispondo dipende. E eles, depende do quê? E loro dicono ma dipende da cosa? Eu digo, depende do assunto que você quiser conversar. Io ho detto dipende dell'argomento del quale vuoi parlare. Eu digo, se você quer saber minha visão de evangelismo, Se vuoi sapere la mia visione di eu estou com o evangelizzazione, velho e antigo exército da salvação. io sono con l'esercito della salvezza. Se você quiser conversar a respeito do batismo, Se vuoi parlare del battesimo, eu estou com os batistas. sono con i Se você battisti. quiser conversar sobre santidade, Se vuoi parlare di eu santità, estou com os metodistas e io wesleyanos. sono metodista Se wesleyano. você quiser conversar a respeito dos dons espirituais, Se vuoi parlare dei doni eu spirituali, estou com os pentecostais. allora siamo pentecostali. E a lista vai longe. E così possiamo andare avanti. Por quê? Perché? Deus está restaurando a sua igreja. Dio sta restaurando la sua O chiesa. apóstolo Pedro diz lá em Atos, no capítulo 3, Pietro dice in Atti nel capitolo 3, ele diz, arrependei-vos e convertei-vos, lui dice pentitevi e convertitevi para que sejam perdoados os vossos pecados perché i vostri peccati possano essere perdonati e venham da parte de Deus os tempos de refrigério. e che i tempi di refrigerio vengono dalla parte Então ele di Dio. diz, envie ele o Cristo. Allora ha detto vi ho inviato il Cristo. Ao dizer envie ele o Cristo, ele não está falando da primeira
primeira vinda. Quando sta parlando di Cristo non sta parlando della prima venuta. Porque Jesus já tinha vindo a primeira Perché vez. Gesù era già stato qua la Ele prima está falando a volta. respeito da segunda vinda de Jesus. Stava parlando a proposito della seconda venuta di Então Gesù. ele diz, envie ele o Cristo, Allora lui dice, io vi ho inviato o Cristo, qual convém que os céus segurem, retenham, il quale conviene che i cieli até o trattengono tempo da restauração de todas as coisas. fino al tempo della restaurazione di tutte le Como Deus cose. falou pela boca dos seus servos, os profetas. Como Deus falou pela Come boca Dio ha dos parlato profetas. attraverso la bocca dei profeti. Em outras palavras, ele está dizendo que os céus estão segurando Jesus para que ele não volte. In altre parole sta dicendo che i cieli stanno trattenendo Gesù così che lui non ritorni. Enquanto não vier primeiro a restauração de todas as coisas. Finché non verrà la restaurazione di tutte le O cose. tempo do fim que vai preceder a volta do Senhor Jesus será um tempo da restauração de todas as Il coisas. tempo della fine che precede il ritorno di Gesù è il tempo della restaurazione di tutte le E cose. Deus está restaurando a sua igreja. E Dio sta restaurando la sua chiesa. A gente não pode falar da reforma protestante 500 anos atrás como se ela tivesse terminado. Non possiamo parlare della riforma protestante 500 anni fa come se fosse già finita. Ela apenas começou, tem muita coisa para ser È reformada ainda. appena incominciata, c'è un sacco di roba ancora da riformare. Mesmo no meio dos chamados reformados, tem muita reforma que precisa Anche in acontecer. mezzo ai riformatori c'è tanta riforma che deve avvenire. O problema é que cada denominação, Il problema è che ogni denominazione elas nasceram como fruto de uma revelação de Deus, sono nate come frutto di una rivelazione di Dio que está restaurando as verdades da igreja. e Dio sta restaurando le verità della Mas o Chiesa. problema é que cada grupo cristaliza em torno da sua revelação. Ma il problema è che ogni gruppo rimane cristallizzato nella propria rivelazione. Então a gente tem que decidir de qual verdade a gente é. Allora noi dobbiamo decidere di quale verità siamo. Então se a gente decide a verdade do batismo, a gente tem que pertencer ao grupo que fala do batismo. Se decidiamo che crediamo nel battesimo, allora Se apparteniamo a a gente quelli del decide battesimo. o evangelismo ou santidade, a gente tem que escolher um grupo. Se noi decidiamo di vivere in santità e di evangelizzare, dobbiamo scegliere Isso un só gruppo. mostra a nossa mentalidade de departamentalização. Questo fa vedere A nossa mentalidade de departamentalização. la de nostra separar as coisas. mentalità che è fatta a compartimenti. Eu não tenho que escolher uma verdade aqui ou outra ali. Io non posso scegliere una verità qua e un'altra lì. O que a igreja deveria fazer é estar abraçando cada uma dessas verdades que está sendo restaurada. Quello che la Chiesa deve fare è abbracciare ognuna di queste verità che sono restaurate. Mas eu estou dando esses exemplos para mostrar o como isso é forte na nossa maneira de Ma io pensar. ti sto dando questo esempio per farti capire come questo è forte nel nostro E pensiero. não importa o lugar do mundo. E non importa il luogo al mondo, Parece que essa é uma mentalidade que se repete. sembra che questa sia una mentalità ripetitiva. Tem coisas que são culturais. Ci sono delle cose che sono culturali, Elas são muito fortes numa cultura, mas não na outra. sono forti in una cultura ma non in un'altra. Agora, tem outros comportamentos que eles se repetem no mundo inteiro. Ma ci sono altri comportamenti che si ripetono in tutto il mondo. E essa mentalidade de departamentalizar, de dividir em pequenos segmentos, E questa mentalità di dividere tutto in piccoli segmenti, ela está muito presente mesmo na vida cristã. lei è presente anche nella vita cristiana. Por exemplo, qual é o seu conceito de oração? Per esempio, qual è il tuo concetto di preghiera? A maioria dos crentes, La maggior parte dei eles credenti parecem acreditar sembra che credano que a oração é o meio através do qual eu consigo de Deus tudo o que eu quero. che la preghiera è il mezzo attraverso il quale riesco ad avere da Dio tutto ciò che voglio. E nós não podemos dizer que isso não está errado, que isso está errado, E non possiamo dire che questo è sbagliato, mas não é toda a verdade a respeito do assunto. ma non è tutta la verità a proposito di questo argomento. Porque se por um lado Perché se da una parte a oração pode ser um meio através do qual eu consigo de Deus o que eu quero, la preghiera può essere un mezzo attraverso il quale io riesco ad avere da Dio qualcosa che voglio, por outro lado, dall'altra a parte oração também deveria ser o meio la preghiera dovrebbe essere un mezzo através do qual Deus consegue de mim o que Ele quer. attraverso il quale Dio riesce ad avere da me ciò che Lui vuole. Jesus nos ensinou a dizer: venha teu reino e seja feita a sua vontade. Gesù ci ha insegnato a dire venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. Porque a vontade de Deus se estabelece mediante a oração. Perché la volontà di Dio si stabilisce attraverso la No preghiera. jardim do Getsemane, Jesus se prostra diante do Pai. Nel Getsemane Gesù si piega davanti al E a Padre. declaração dele é: seja feita não a minha, mas a tua E la vontade. sua dichiarazione è che non sia fatta la mia volontà, ma la tua volontà. Então a oração também deveria ser o meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. Allora la preghiera dovrebbe essere un mezzo attraverso il quale Dio riesce ad avere da noi ciò che Lui vuole. Mas quando você olha para a igreja, Ma quando tu guardi la Chiesa, parece que a gente tem dois grupos. sembra che abbiamo due gruppi. Um acredita que pela oração ele consegue de Deus tudo o que ele quer.
Uno crede che attraverso la preghiera può avere qualsiasi E cosa ele acha que a oração é a forma de governar Deus e o céu o tempo todo. e pensa che la preghiera è il modo di governare Dio e il cielo. Mas aí você tem um outro grupo, Ma poi c'è un altro gruppo que eles acreditam ser mais respeitosos com Deus. che loro credono invece di rispettare di più Eles só usam a Dio oração para dizer que o Senhor faça só aquilo que você e quiser. usano la preghiera solo per dire fai ciò che E vuoi. eles não acreditam que possa receber nada de Deus. E non credono di poter ricevere niente da Dio. E aí alguém me pergunta qual dos dois é que está certo. Allora qualcuno mi può domandare ma chi ha ragione? Eu respondo, nenhum dos dois está certo. E io rispondo nessuno dei due. Qualquer pessoa que pegue apenas um pedaço de algo que Deus ofereceu não pode estar certo. Qualsiasi persona che prende solo un pezzo di ciò che Dio ci Porque a offre visão non è al completa da posto oração, ela giusto. envolve as duas coisas. Perché la visione completa della preghiera coinvolge tutte le due, Agora, é due essa aspetti. forma de pensar que nós temos em vários aspectos da vida cristã Allora questo modo di pensare che abbiamo in vari aspetti della vita que tem sido a cristiana, tragédia de muitos de nós. che è la tragedia di molti di noi. Então a gente decide, eu vou deixar Deus arrumar a minha vida financeira esse ano. Allora noi diciamo, io permetterò a Dio che aggiusti la mia vita finanziaria quest'anno. Ele só não pode mexer no meu casamento. L'importante è che non tocchi nel mio matrimonio. E à medida que nós acabamos agindo assim, E mentre noi agiamo in questo modo, nós estamos vivendo só de remendo e não de renovo. stiamo vivendo solo con le toppe e non con un vestito nuovo. Além de não resolver o nosso problema, Oltre a non risolvere il nostro problema, nós ainda estragamos a provisão que Deus ofereceu para nós. noi stiamo rovinando la provvisione di Dio per noi. Há 3 anos atrás, Kelly e eu estivemos na Índia 3 anni fa io e Kelly eravamo in India e tivemos uma boa experiência pregando o e Evangelho. abbiamo avuto una buona esperienza predicando il Vangelo lì. Uma das cidades onde nós estávamos fazia 6 meses que não chovia. In una città dove eravamo era da 6 mesi che non pioveva. Eles já tinham pedido para aqueles milhões de deuses atendê-los. Avevano già chiesto alle migliaia di dei loro di rispondere. E enquanto eu estava pregando sobre quem era o nosso Deus e como ele respaldava a sua mensagem com sinais, E quando stavo pregando, parlando di chi era il nostro Dio e come faceva e come rispondeva il suo messaggio con dei segni, começou a chover enquanto eu estava pregando. ha incominciato a piovere mentre predicavo su Aquilo questo. mexeu com muita gente. Quello ha toccato molte persone. Quando terminou o culto, nós tivemos que sair correndo, Quando è finito il nostro gospel siamo usciti di corsa porque os hinduístas já começaram a se mobilizar para nos perseguir. perché già c'erano gli induisti che volevano Em perseguitarci. 2 eventos que nós fizemos, Kelly e eu, junto com os missionários, saímos literalmente correndo. In 2 eventi che abbiamo fatto, io e Kelly siamo usciti letteralmente di corsa dalla Eu chiesa. nunca tinha lidado com essa realidade de perseguição. E non avevo mai trattato questa realtà della Então eu persecuzione. estou lá conversando com esse missionário. Allora sono là che parlo con il E missionario eu falei, qual é o maior desafio que vocês têm ao pregar o evangelho aqui e na gli ho Índia? detto qual è la più grande sfida che avete predicando il Vangelo in India. Porque a Índia não é só o berço do hinduísmo, ela também é do budismo. Perché l'India non è solo la culla dell'induismo ma anche del buddismo. Mas eles têm espaço para todo tipo de crença lá. Ma loro hanno spazio per ogni tipo di credenza. Você também vai encontrar o cristianismo e o islamismo. Troverai anche l'islamismo, il cristianesimo. O problema não é ter crenças diferentes. Il problema non è avere tutte quelle É que credenze, eles têm uma mentalidade daquele sistema de castas, ma loro hanno questa mentalità delle de caste que do jeito que alguém nasce, ele deve viver até morrer. e credono che come uno nasce devi vivere in quel modo fino alla morte. Então a conversão é proibida lá. Allora è vietata la conversione. Não é a diversidade de crenças. Il problema non è la diversità di credenze. Então, normalmente, o hinduísta ou o budista não vão tentar converter o cristão. Allora, in genere, l'induista e il buddista non cercheranno di convertire un cristiano, E eles não suportam a ideia de que nós tentamos convertê-los. ma loro non sopportano l'idea invece che noi cerchiamo di convertirli. Mas a gente vive disso. Ma noi viviamo di questo. Essa é a nossa missão. E questa è la nostra missione come cristiani. Então, eu estava perguntando essa proibição à conversão. E allora domandavo, ma questa proibizione, questo divieto alla É o conversione maior desafio que vocês têm como è igreja? è la più grande sfida che avete come chiesa? Ele olhou para mim e falou, não. E lui ha detto no. Eu falei, como não? E io ho detto, ma come no? Nós já tivemos 2 problemas de cara com isso aqui. Guarda, abbiamo visto questo problema proprio Mas ele qua. falou, esse não é o nosso maior problema. Ma lui ha detto, questo non è il nostro più grande problema. Ele falou, porque o islamismo também vive de conversão. Ha detto anche l'Islam vive di conversione E eles estão conseguindo crescer mais do que o próprio cristianismo aqui dentro da Índia. e loro riescono a crescere più anche del cristianesimo. Então ele me disse, Luciano,
Allora ha detto Luciano, Eles não têm os recursos espirituais da ação do Espírito Santo que nós temos. loro non hanno le risorse spirituali e neanche il movimento dello Eles spirito têm che o abbiamo mesmo noi. desafio da proibição à conversão, seja legal ou cultural. Hanno la stessa sfida della conversione legale o culturale, Mas eles estão conseguindo fazer o trabalho deles. ma riescono a fare il loro lavoro. Então a gente não poderia dizer que esse é o nosso problema. Allora non possiamo dire che questo è un nostro problema. Eu falei para ele, qual é o maior desafio hoje para Allora gli ho vocês? detto, allora qual è la sfida più grande? Ele diz, é a cultura de pregação do evangelho que se criou. È la cultura della predicazione del Vangelo che è stata creata Ele qui. diz, quando alguém se converte ao islamismo, Ha detto quando qualcuno si converte, quando qualcuno si converte all'Islam, ele não pode adaptar o islamismo na sua vida. non può adattare l'Islam alla sua vita, Ele tem que adaptar a sua vida ao islamismo. ma deve adattare la sua vita all'Islam. Ele vai ter que ajustar a sua forma de viver aquele código de crença. Dovrà aggiustare il suo modo di vivere al codice della E credenza. ninguém em lugar nenhum do mundo vai discutir ou relativizar isso. E nessuno in nessun posto al mondo discuterà o farà di Ele questo falou, qualcosa di o relativo. problema é a maneira como nós estamos pregando o evangelho no mundo todo. Ma il modo invece come noi predichiamo il Vangelo in tutto il mondo. Porque nós estamos fazendo as pessoas acreditarem que elas podem ajustar o evangelho às suas vidas. Stiamo facendo in modo che loro possano credere che possono aggiustare il Vangelo nella loro Em vez de vita. ajustar as suas vidas ao evangelho. Invece di aggiustare la loro vita al Vangelo. Então hoje em dia ninguém precisa mudar completamente para se ajustar ao cristianismo. Allora oggigiorno nessuno deve cambiare completamente per aggiustarsi al cristianesimo. Nós temos versões do cristianismo que se ajustam ao estilo de vida que a gente já Abbiamo tem. invece delle versioni del cristianesimo che si aggiustano a A quelle gente alla tem vita. uma espécie de cristianismo modular. Eu pego um pedacinho desse aqui, um pedacinho daquele ali e eu monto a coisa do meu jeito. cristianesimo modulare, un pezzettino qua, poi prendo un altro. É o cristianismo versão Lego. È il cristianesimo versione Lego. Cada um monta do seu jeito. Ognuno monta come vuole. Me ouça com atenção. Ascoltate, Se nós não tivermos um alinhamento firme, severo, se noi non saremo fermi, severi, em relação aos princípios da palavra de Deus, in rapporto ai principi della parola di Dio, nós não estamos abortando o melhor de Deus apenas para nós. non solo stiamo abortendo il meglio di Dio per Nós noi, estaremos desvirtuando toda uma próxima geração da missão que eles têm de proclamar o ma evangelho. stiamo distorcendo tutta la generazione che verrà dopo di noi. Tem muita gente Ci sono tante persone que, em vez de viver a proposta de renovação do cristianismo, che invece di vivere la proposta di rinnovamento del ela cristianesimo está tentando conservar os seus hábitos e alguns dos seus valores antigos. sta cercando di conservare le proprie abitudini e i valori antichi. Isso faz com que a gente nem seja transformado de verdade, Questo farà in modo che non saremo mai trasformati totalmente, mas ainda acabamos enterrando aquilo que Deus tem para nós. ma stiamo sotterrando quello che Dio ha per noi. No versículo 37 de Lucas Nel 5, verso 37 di Luca 5, Jesus fortalece essa ideia, Gesù fortifica questa idea, mas ele vai introduzir também um outro assunto que eu quero explorar. ma introduce un altro argomento che voglio esplorare. Então vamos ler esse texto agora. Leggiamo allora il testo. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo fa scoppiare gli otri e si spande e gli otri vanno perduti. Jesus fala de um outro exemplo que todo mundo entende. Gesù parla di un altro esempio che tutti possono capire. Era algo muito forte na cultura deles. E era qualcosa di molto forte nella loro cultura. E novamente, quando ele diz ninguém faz isso, E in genere quando lui dice nessuno fa questo, ele não está falando que é impossível ser feito, non sta dicendo che è impossibile che sia mas ele está fatto, mostrando que não existe bom senso em agir dessa ma forma. sta facendo che non esiste buon senso agendo in questo Não modo. há inteligência nesse tipo de atitude. Non è intelligente agire così. Então, eles não tinham a facilidade que nós temos hoje Allora loro non avevano le facilitazioni che abbiamo oggi de lidar com qualquer tipo de líquido, seja a água, o vinho. Eles tinham uma dificuldade de armazenamento. di lavorare e armazenare.
e di stoccare qualsiasi tipo di liquido. Então, o vinho novo, quando era espremido no lagar, Allora, il vino nuovo, quando era spremuto, todo mundo sabe que ele ia passar por um processo natural de fermentação. tutti sanno che avrebbe dovuto passare per un processo naturale di O fermentazione. odre era uma bolsa de couro, uma espécie de cantil feito de couro. E gli ottri erano delle borse di cuoio. Então, esse couro era bem vedado, Allora questo cuoio era abbastanza chiuso para que enquanto o vinho estivesse fermentando, ele suportasse a pressão e não arrebentasse. ed era forte così che mentre il vino fermentava, lui supportava la pressione e non esplodeva. Eles não tinham a técnica de séculos recentes, que era do barril de madeira bem vedado. Non avevano la tecnica dei secoli prima, che erano i barili. Então, eles usavam esses cantis, essas bolsas de couro. Allora usavano queste borse di cuoio. Jesus diz: ninguém vai colocar o vinho novo, que ainda vai ser fermentado, E Gesù dice: nessuno metterà il vino nuovo, che deve ancora essere numa fermentato, bolsa de couro velho. in una borsa di cuoio vecchia. Porque se o couro já tivesse velho, Perché se il cuoio è già vecchio, ele estaria mais frágil allora è più fragile e ele não ia suportar a pressão. e non può sopportare la pressione. Então, quando a fermentação começasse, Allora quando inizia la fermentazione, o odre ia se arrebentar e o vinho ia se perder. gli ottri si rompevano e il vino veniva perso. Então, Jesus diz: perduto. colocar vinho novo no odre velho Allora Gesù dice: mettere un vino nuovo in un ottri vecchi significa que você vai desperdiçar os dois, tanto o odre como o vinho. significa che distruggerai sia il vino che gli ottri. Quando Jesus está falando do vinho novo, Quando Gesù parla del vino ele está nuovo, falando em figura da obra nova de Deus nas nossas lui vidas. sta parlando di una figura dell'opera di Dio nelle nostre E ele vite. está dizendo que o novo de Deus não pode ser armazenado numa estrutura velha de vida. E sta dicendo che il nuovo di Dio non può essere stoccato in una struttura vecchia di Porque ela vita, não tem condição de suportar e ela vai se arrebentar. perché quella vita vecchia non ha la condizione di sopportare e si sarà distrutta. Eu falei ontem à noite no retiro de jovens Ho parlato ieri nel ritiro dei ragazzi que há 5 anos atrás, no censo oficial nosso do país, che 5 anni fa, nel censimento della nostra nazione, nós já éramos 40 milhões de evangélicos no Brasil. eravamo 40 milioni di evangelici in Tem Brasile. gente dizendo que nesses 5 anos já chegamos em 50 milhões. Alcuni dicono che in questi 5 anni siamo già a 50 milioni. Vamos pensar em 5 anos atrás, 40 milhões. Pensiamo invece in 5 anni fa eravamo 40 milioni di Quando você evangelici. pensa nessa parte da estatística, Quando tu pensi in questa parte della numa nação de statistica, 200 milhões, una nazione di 200 milioni, há meia década atrás nós já éramos 1/5 da nação. immaginate, solo 50 anni fa eravamo 1/5 della nazione Isso credente. significa que se cada cristão Questo significa che se ogni cristiano levasse para Jesus outros 4, portasse a Gesù solo altre 4 não persone, precisava ser de uma vez, non dovevano neanche fare tutto não insieme, precisava ser nem em 1, 2 anos apenas, non dovevano neanche usare 1 o 2 anni, e nenhum desses 4 precisava ganhar mais ninguém. e questi 4 non dovevano parlare di Gesù a più nessuno. Era só cada um de nós ganhar e cuidar de outros 4. Bastava che ognuno di noi parlasse di Gesù a 4 e curassi 4 A gente persone. teria uma nação inteira rendida aos pés do Avremmo Senhor Jesus. avuto una nazione intera arresa al Signore. Essa é a parte da estatística que a gente vibra lá no Brasil. Questa è la parte della statistica che ci fa vibrare. Mas tem outras estatísticas Ma ci sono altre statistiche que mostram que para cada um crente firme que nós temos che fa hoje, vedere che davanti a ogni credente vero nós temos um desviado. noi abbiamo uno che è sviato. Alguém que já um dia entregou sua vida a Jesus, teve uma experiência e hoje está distante. Qualcuno che ha dato la vita a Gesù, ha avuto un'esperienza e oggi è lontano. Significa que em vez de 40, nós poderíamos ser 80 milhões. Significa che invece di 40 avremmo potuto essere 80 milioni. Mas metade dos nossos frutos não se firmaram, eles se Ma la perderam. metà dei nostri frutti non sono rimasti, ma sono perduti. Isso revela uma verdade, não é só sobre a igreja brasileira. Questo non parla solo della Chiesa brasiliana. Na verdade, nós precisamos entender In verità dobbiamo que comprendere tem muito odre se arrebentando e muito vinho se perdendo. che ci sono molti ottri che sono scoppiati e molto del vino è perduto. Embora a responsabilidade seja de cada pessoa Anche também, se la responsabilità è di ogni singola eu persona, acredito que nós, como igreja, em especial como liderança da igreja brasileira, io credo che noi come Chiesa e specialmente come leaders della nós somos Chiesa, parcialmente responsáveis
responsáveis por esses 40 milhões de desviados. Là in Brasile siamo responsabili per questi 40 milioni Que a di gente, persone no sviate. afã e no desespero de ganhar as pessoas para Perché Jesus, nella disperazione di vincere le persone nós per começamos Gesù, a facilitar as coisas. noi iniziamo a facilitare la via. E a gente quis deixar o evangelho tão fácil para eles entrarem, E abbiamo voluto lasciare il Vangelo così facile da far entrare que tutti, foi justamente essa facilidade que nós oferecemos para entrar que eles usaram também para se desviar. che è stata questa facilità che abbiamo usato per farli entrare, che la stessa facilitazione li ha fatto andare via. Porque se você tentar armazenar a obra nova de Deus na estrutura velha, ela não suporta, ela se arrebenta. Perché se tu cercherai di stoccare l'opera nuova di Dio nella vita vecchia di una persona, sarà distrutta. Agora, como nós já falamos disso no exemplo da roupa, Ma allora, come abbiamo già parlato di questo nell'esempio del eu vestito, não quero me alongar tanto aqui, non sarò lungo su questo, mas eu acredito que o fato de Jesus insistir nesse exemplo revela a importância desse assunto. ma credo che perché Gesù ha insistito in questo esempio, questo rivela l'importanza dell'argomento. Mas quando ele fala do vinho, ele introduz um outro Ma conceito quando lui parla del vino, lui introduce un altro que concetto nos ensina como relacionar com coisas novas e velhas. che ci insegna come rapportarci con le cose nuove e Ele vecchie. diz no versículo 38 e 39 Dice nel versetto 38 e 39, uma verdade complementar. è una verità complementare. E nessuno che abbia bevuto vino vecchio ne desidera del nuovo, perché dice il vecchio è buono. Eu acredito que meu italiano está ficando cada vez melhor. Credo che il mio italiano sta diventando molto migliorato. Pelo menos a sensação que eu tenho é que eu entendo tudo que ela está falando. Ho questa sensazione di capire tutto quello che lei dice. A não ser quando ela lê o texto bíblico. L'unico problema è quando legge il testo biblico. Jesus fala que se o vinho novo for colocado em odres novos, Gesù dice che se il vino nuovo viene messo in otri vecchi, ambos se conservam. no scusa, se il vino nuovo viene messo in otri nuovi, tutti e due saranno conservati. Porque a ideia era justamente essa, Perché questa era l'idea, que não houvesse desperdício, che non ci fossero sprechi, que isso não se estragasse, che questo non andasse a male, mas que pudesse se conservar. ma che potesse essere conservato. No versículo 38 ele fala de se conservar, Nel verso 38 parla di conservare, mas no 39 ele fala algo sobre o vinho. ma nel 39 dice qualcosa del vino. Você não precisa ser nenhum enólogo estudioso do vinho para saber que o vinho velho, devidamente guardado e armazenado, é melhor. Non deve essere un expert di vino per sapere che il vino vecchio, se guardato bene, se è mantenuto bene, conservato bene, è buono. E na figura que Jesus usa, ele aplica isso à verdade espiritual. E la figura che usa Gesù è una figura che dà un esempio di una verità Ele spirituale. está dizendo que o vinho que for devidamente guardado e armazenado, ele vai se tornando cada vez melhor. Lui sta dicendo che se tu metti via il vino e lo stocchi in un modo giusto, diventerà sempre migliore. Então, entender a relação do vinho novo com o odre novo, Allora, comprendere il rapporto del vino nuovo con gli otri nuovi ela não só vai ajudar a gente a não perder, não desperdiçar o vinho, como vai ajudar a melhorar esse vinho. non solo ci aiuterà a non disperdere il vino, ma ci aiuterà a migliorare sempre di più il vino. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, La vai Bibbia brilhando mais e dice mais che la até ser strada dia del perfeito. giusto è come la luce del mattino, brilla ogni giorno di più, Cada ogni de nós momento di deveria più. estar se tornando melhor na sua vida em Deus dia após dia. Ognuno di noi avrebbe dovuto migliorare la propria vita giorno dopo giorno, dovrebbe essere Porque o vinho migliore. que é devidamente guardado e armazenado, ele só tende a melhorar. Perché il vino che è stoccato bene tende a migliorarsi sempre. Agora, quando a gente fala do vinho, também não dá para negar que há uma ação do Espírito Santo E aqui. quando parliamo del vino non possiamo negare che c'è l'azione dello Spirito E há uma Santo. verdade sobre a ação do Espírito Santo que ela precisa ser E entendida c'è una também. verità dello Spirito Santo che deve essere compresa. Na década de 90, Negli anni 90 saiu um conceito dos Estados Unidos, se espalhou pelo mundo todo, è arrivato un concetto americano che è arrivato in tutto il mondo, falando da importância de uma nova unção. che parlava dell'importanza di una nuova E eu unzione. acredito que existe uma nova E unção. io credo che esista una nuova O unzione. Salmo 92:10 diz: Tu me unges com óleo fresco. Salmo 92:10 dice tu mi hai unto di olio fresco. Eu não estou falando contra o conceito da nova unção. E non sto parlando contro questo concetto. O nosso problema é os modismos que a gente cria
com algumas dessas coisas. Il nostro problema sono le mode che creiamo con queste cose. Então, quando esse conceito chegou no Brasil, Allora, quando è arrivato questo concetto in Brasile, eu lembro que eu era ainda adolescente io ero ancora adolescente e muitos de nós, os adolescentes da igreja, e molti di noi adolescenti a della gente fez Chiesa, da missão da nossa vida buscar unção nova. noi abbiamo fatto come missione della nostra vita cercare la nuova Então, se a unzione. gente pudesse, era culto todo dia, vigília toda Allora noite, noi facevamo vigilia veglie tutte le sere, culti ogni giorno, acampamento, retiro, tudo que a gente pudesse. ritiro, tutto quello che potevamo A gente ia facevamo. receber um refil da unção, uma recarga. Volevamo proprio una ricarica dell'unzione E a gente estava sempre numa busca incessante. e stavamo cercando incessantemente. Parece se não tivesse uma experiência nova a cada 2 dias, alguma coisa estava errada. Se non avessimo un'esperienza nuova ogni 2 giorni c'era qualcosa di sbagliato. E há algo importante a respeito das experiências. E c'è qualcosa di importante a proposito delle esperienze. É onde eu já vou terminar essa mensagem. E dove finirò il messaggio. O problema é que a gente mistura o conceito de experiência com o conceito do que Deus liberou para Il nós. problema è che noi mischiamo l'esperienza con ciò che Dio ha per noi. Então a gente vivia para trocar de unção. Allora noi vivevamo per fare uno scambio di unzione. Mas eu comecei a entender pela palavra de Deus Ma ho incominciato a comprendere attraverso la parola di Dio que a ideia não é ficar trocando de vinho, che l'idea non è cambiare sempre di vino. mas é preservar e guardar o vinho que já me foi dado. Non è cambiare sempre il vino, ma preservare il vino che è già stoccato. Há muitos anos atrás eu tive um sonho. Molti anni fa ho fatto un sogno. E nesse sonho Deus falava comigo a respeito da mensagem que eu ia pregar no dia seguinte. E in questo sogno Dio mi ha parlato a proposito del messaggio che avrei predicato il giorno dopo. Ele me mostrou um texto da Bíblia e se você quiser você pode abrir comigo. Mi ha fatto vedere un testo della Bibbia che se vuoi puoi anche aprire con Que é me. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. È in Ecclesiaste nel capitolo 10 nel verso 1. E ele dizia: esse é o texto que Deus quer que você pregue amanhã. E lui mi ha detto questo è il testo che Dio vuole che predichi domani. Uma pessoa falava comigo nesse sonho. E una persona mi parlava in questo Eu sogno. não sei se era um anjo de Deus, se era alguém virtual só Non do so sonho. se era qualcuno virtuale, un angelo di Dio. Eu não era un via essa sogno. pessoa, ela estava atrás de mim, mas eu ouvia claramente essa voz. Io non vedevo la persona, ma era dietro di me, io sentivo la sua voce in un modo molto E chiaro. esse texto apareceu na minha frente como se fosse uma projeção multimídia. E questo testo è apparso davanti a me come se fosse una proiezione E ele dizia: esse é o texto a ser pregado. E lui diceva, tu predicherai su questo testo. E o texto diz, E il testo dice, eu vou ler em italiano enquanto ela fala. leggerò in italiano. Pode ler. Le mosche morte fanno puzzare e imputridire l'olio del profumiere. Un po' di follia guasta il pregio della saggezza e della gloria. Quando eu vi esse texto, eu fiquei apavorado. Quando ho visto questo testo ero spaventato. Porque a minha pergunta é: o que é que vai sair daí? E io ho detto, cosa verrà fuori da questo testo? Não é bem aquele tipo de texto da Bíblia que você já deixou grifado, sublinhado. Non è uno di quei testi della Bibbia dove hai già messo in evidenza. Nem daquele que você aprendeu a decorar no início da vida cristã. E non è neanche quello che ti fanno memorizzare quando sei E a piccolo. minha reação no sonho foi perguntar: eu não estou entendendo nada, o que é que vai sair daí? E io ho detto, ma Dio non capisco niente, cosa verrà fuori da questo? E a pessoa no sonho me dizia: tem duas mensagens nesse E la texto. persona nel sogno mi diceva, qua ci sono 2 messaggi per te. Uma delas é a mensagem direta, literal. Un messaggio è quello letterale, A outra é a mensagem simbólica, profética. l'altro è un messaggio simbolico e profetico. E eu olhava bem para o texto. Io guardavo il testo E eu falei: eu não estou entendendo nem a literal. e ho detto, non capisco neanche quella letterale. Então ele me explicou de uma maneira numa linguagem muito atualizada. Allora lui mi ha spiegato in un linguaggio molto attualizzato. Ele me disse: esse texto significa um ditado que vocês têm no Brasil. Lui mi ha detto, questo testo significa un detto che avete in Brasile. A gente costuma dizer: fulano pode acertar 1000 vezes, mas se errar uma... Noi diciamo sempre, quello può fare giusto 1000 volte, ma se sbaglia una, Basicamente, a gente costuma dizer que uma coisa ruim às vezes fala mais alto que muita coisa boa. in pratica diciamo che una cosa brutta molte volte parla più forte di tutte quelle E ele belle. me dizia: é isso que o texto está dizendo. E lui mi diceva, è ciò che dice il testo. Da mesma forma que quando a mosca cai no óleo do perfumista Nello stesso modo che la mosca cade nell'olio e del profumiere o mau cheiro que ela traz encobre o bom perfume, e la puzza copre il buon profumo, o texto está dizendo que um pouco de estultícia na vida de alguém il testo sta dicendo che un po' solo di sporcizia nella vita di ela qualcuno, compromete muita sabedoria e honra na vida de alguém. di stoltezza, comprometterà la saggezza.
Mas ele diz, isso é a mensagem literal. Ma lui dice, questo è il messaggio letterale. Ele diz, quando você pega as figuras simbólicas e proféticas, Quando prendi le figure simboliche e profetiche, o óleo fala da unção do Espírito Santo. l'olio parla dell'unzione dello Spirito O Santo perfume fala de um bom testemunho. e il profumo parla di una buona A Bíblia diz testimonianza. que Deus manifesta por meio de nós o bom perfume de Cristo. La Bibbia dice che Dio manifesta attraverso di noi il buon profumo di Cristo. Mas ele me dizia, no entanto, as moscas são figuras de impureza. Ma mi diceva invece le mosche sono figure di impurità. Elas estão associadas ao lixo, a um corpo em decomposição. Sono associate alla pattumiera, qualcosa a un corpo in decomposizione. E eu particularmente acredito, eu não vi isso no sonho, E credo questo. que não é à toa que Satanás foi chamado de Beuzebu, senhor das moscas. Non è per niente che Satana è stato chiamato di Belzebù, il principe delle mosche. Porque ele age por trás de toda essa ação de impurezas. Perché agisce dietro tutta l'impurità. Então a pessoa no sonho dizia, quando você entende a figura espiritual, Allora la persona nel sogno mi diceva, quando capirai la figura spirituale, você entende que um pouco de impureza, tu comprenderai che un po' solo di impurità ela pode comprometer muita unção de Deus na vida de alguém. può compromettere l'unzione di Dio nella vita di Então ele me qualcuno. fazia uma pergunta. Allora voglio farti una Ele domanda. disse, se você entender a resposta a essa pergunta, Se tu comprenderai la risposta a questa domanda, você vai entender a essência da mensagem que Deus quer que você pregue. tu comprenderai l'essenza del E a messaggio. pergunta que ele me fazia é, por que as moscas caíram no óleo do E la perfumista? domanda che mi faceva è perché le mosche sono cadute nell'olio del A profumiere? minha resposta foi muito honesta, sincera. Eu disse, eu sei lá. E io sono stato molto onesto e ho detto, cosa ne so? Eu falei, o texto não está dizendo por que caiu, só diz que caiu. E ho detto, il testo non dice perché sono cadute, dice che le mosche erano Mas a cadute. pessoa no sonho dizia, é uma questão de lógica. Ma la persona nel sogno mi diceva è una questione logica. Ele diz, as moscas só caíram no óleo do perfumista. Dice, le mosche sono cadute nell'olio del Porque profumiere ele estava descoberto, desprotegido. perché non aveva protezione. Se estivesse coberto e protegido, as moscas Se jamais fosse teriam caído. stato coperto e protetto, le mosche non sarebbero arrivate Ele lì. diz a mensagem que Deus quer que você pregue à igreja. E mi ha detto, il messaggio che Dio vuole che tu predichi alla Chiesa É um chamado, é uma exortação. è una chiamata e Há um un'esortazione lugar de se proteger a unção que foi dada a cada um de di vocês. proteggere l'unzione che è stata data a ognuno di O voi. Senhor disse, muitos de vocês estão brincando no terreno próximo das impurezas. Il Signore dice, molti di voi state giocando in un territorio molto vicino all'impurità. E pouco de impureza é suficiente para comprometer muita unção de Deus na vida de vocês. Poca impurità, basta poco per compromettere l'unzione di Dio nella tua A vita. unção não nos foi dada para ficar sendo trocada todo dia. L'unzione non ci è stata data per essere scambiata ogni giorno. Graças a Deus existe uma unção nova. Ringraziamo Dio, esiste una nuova unzione, Principalmente se nós estragamos a velha. soprattutto se noi abbiamo distrutto quella vecchia. Mas a unção que é preservada, Ma l'unzione che è preservata ela é muito melhor do que a unção que é renovada. sarà molto meglio dell'unzione À rinnovata. medida que nós vamos vivendo os padrões de Deus e andando em integridade diante do Senhor, Se noi viviamo come ci dice Dio e camminiamo in santità davanti a Lui, o que nós temos da parte de Deus só se torna melhor. quello che abbiamo avuto da Dio diventerà sempre meglio. Eu preguei esses dias na igreja de um amigo no Brasil. Ho predicato questi giorni in una chiesa di un amico in Quando eu Brasile terminei de pregar, ele quase surtou, ele estava doido. e quando ho finito di predicare questo messaggio lui è diventato Ele matto. ficava olhando para mim e dizia, cara, que revelação da palavra E foi lui mi ha essa? detto, wow, che rivelazione Eu della nunca vi uma parola! coisa dessa. Non ho mai visto una cosa E così. eu achei que ele estava de brincadeira comigo. E ho detto, sta scherzando. Eu falei, você não está falando Io sério? ho detto, non stai dicendo Claro que eu seriamente. tô, tá todo mundo impactado Ha com a detto, palavra. certo, questo è un messaggio che tocca. Eu olhei para ele e falei, meu amigo, E gli ho detto, amico, há exatamente 10 anos atrás, esattamente 10 anni fa eu preguei a mesma mensagem aqui na sua igreja. ho predicato lo stesso messaggio Ele falou, nella não, tua chiesa. impossível, impossível. E mi ha detto, non è vero, è Ele impossibile. falou, então você mudou, você melhorou a E ho mensagem. detto, allora hai migliorato il messaggio. Eu falei, são os mesmos textos, E ho detto, sono gli stessi testi, são as mesmas ilustrações, le stesse illustrazioni são as mesmas piadas. e sono anche le stesse barzellette. Eu falei, meus filhos, quando estão me ouvindo pregar, Ho detto, i miei figli quando mi sentono a predicare, diversão deles é falar para quem está do lado. Agora ele vai falar isso, agora ele vai falar loro aquilo. si divertono parlando con chi è vicino a loro. Adesso dirà così, adesso Porque dirà
da Depois cosa? que eu acho o melhor caminho para expor uma mensagem, eu só toco o play. Perché dopo che ho trovato una strada bella per esporre un messaggio, io solo E premo eu il falei, foi o que eu play. fiz aqui hoje, eu toquei o play, a mesma mensagem de 10 anos E ho atrás. detto, questo è lo stesso messaggio che vi ho portato 10 anni fa. Ele dizia, é impossível que seja a mesma E mensagem. lui mi ha detto, è impossibile che sia lo stesso Ele diz, a gente messaggio. mal lembra dos 10 anos atrás. Ha detto, noi neanche ci ricordiamo di 10 E a anni igreja fa. foi chacoalhada hoje, não tem como ser a mesma mensagem. Dice, e la Chiesa è stata toccata oggi, come fa ad essere lo stesso messaggio? Eu falei, não, a mensagem é a mesma. Io ho detto, no, il messaggio è uguale. Os resultados são outros. Sono i risultati che sono E diversi. tudo aquilo que a gente conserva, Perché tutto quello che conserviamo ele só vai se tornando melhor. diventerà migliore. Uma unção que é preservada, Un'unzione che è ela se preservata torna cada vez mais eficaz. diventerà sempre più efficace. Sabe, eu tenho aprendido em Deus Io ho imparato con Dio que a gente pode estar fazendo as mesmas coisas anos depois, che noi possiamo fare le stesse cose anni dopo, mas de fato os resultados vão se tornando diferenciados quando nós guardamos aquilo que nos ma foi i dado. risultati saranno diversi quando noi stocchiamo, preserviamo quello che ci è stato Agora, detto. veja como é contraditório. Allora, guardate com'è contraddittorio. Na hora de trocar a roupa velha pela nova, Nel momento di scambiare il vestito vecchio per il nuovo, a gente reluta porque quer guardar o que é velho em vez de trocar pelo novo. noi lottiamo perché vogliamo trattenere il vecchio invece di cambiare per il nuovo. Quando o assunto é a unção de Deus ou vinho na nossa vida, Quando l'argomento invece è l'unzione di Dio e il vino nella nostra que vita, a gente justamente deveria guardar o velho, noi invece avremmo dovuto preservare il vecchio, a gente na verdade quer ficar trocando ele por algo novo. invece vogliamo cambiare per qualcosa di nuovo. Então a gente não erra só por não entender a importância do novo e do velho. Allora non sbagliamo solo perché non comprendiamo l'importanza del nuovo e del vecchio. A gente erra porque a gente fica trocando a maneira de lidar com cada um a cada hora. Noi sbagliamo perché cambiamo il modo di gestire queste due cose in ogni tempo. Mas para terminar, Ma per concludere, eu quero mexer no assunto, voglio toccare un argomento que apesar de ser mais rápido, che anche se più veloce, talvez seja o ponto principal da mensagem hoje. forse sarà il punto principale del messaggio. E daquilo que eu sinto que Deus quer trazer sobre a vida de Ed è vocês quello como che sento igreja. che Dio vuole portare nella vostra vita oggi. A unção precisa ser preservada. L'unzione deve essere O que preservata. Deus liberou sobre a minha vida não pode ser substituído toda hora. Quello che Dio ha liberato sulla mia vita non può essere sostituito continuamente. No entanto, quando o assunto são experiências com Deus, Ma invece quando parliamo di esperienze con Dio, a experiência, l'esperienza, não a unção, non l'unzione, elas deveriam ser renovadas o tempo todo. dovrebbero essere rinnovate tutto il tempo. O apóstolo Paulo, quando diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam L'Apostolo Paolo quando dice dimenticandomi ciò che è indietro, e avançando para o que está diante de mim, io corro per ciò che è davanti a me. lá em Filipenses 3, Filippesi 3, a gente só olha para esse versículo noi guardiamo questo versetto pensando que o que se deixa para trás pensando che ciò che lasciamo indietro é só coisa ruim, sono cose brutte para que a gente corra atrás da coisa boa. per correre dietro a ciò che è buono. Mas eu quero te sugerir Ma voglio suggerirti una cosa. que Paulo nunca limitou o que se deixa para trás a só coisa ruim. Paolo non ha mai detto che quello che lasciamo indietro sono solo le cose brutte. Ele diz porque nós temos um alvo, Lui dice che abbiamo un obiettivo qualquer coisa que ainda não está relacionada com o alvo e dice qualsiasi cosa non abbia a che fare con l'obiettivo, precisa ser deixada para que o alvo seja alcançado. noi dobbiamo lasciare quello che non c'entra con l'obiettivo della nostra vita per correre verso l'obiettivo. E eu tenho descoberto que alguns de nós E io ho scoperto che alcuni di noi temos dificuldade de deixar algumas coisas boas. abbiamo difficoltà di lasciare alcune cose buone. Por exemplo, ninguém tem dificuldade de dizer eu recebi o perdão de Deus e eu abandonei a culpa. Nessuno ha difficoltà di dire ho ricevuto il perdono di Dio e ho abbandonato la colpa. A gente pode até lutar para entender a mensagem, mas depois que entende, nós nunca Magari non vamos relutar comprendiamo para subito il praticar. messaggio, ma quando abbiamo compreso è ok. Nenhum de nós vai relutar em relação a isso. Nessuno di noi lotterà per questo. Mas quando o assunto são experiências com Deus, Ma quando l'argomento sono le esperienze con Dio, eu percebo que tem muita gente
Io capisco che ci sono molte que persone ficou amarrado e preso a algumas experiências do passado. che sono legate ad alcune esperienze del passato. Mas mesmo que elas tenham sido boas, Ma anche se quelle esperienze sono state buone, enquanto você está preso nelas, finché tu sei legato nelle buone esperienze, você não vai experimentar coisas melhores e non maiores. puoi sperimentare cose migliori in Dio. Nós não podemos agarrar algumas dessas experiências e ficar levantando como se fossem verdadeiros troféus. Noi non possiamo prendere alcune di queste esperienze e innalzarle come se fossero Porque appena sem que a gente successe. perceba, isso define uma espécie de contentamento para nós. Perché senza che ce ne accorgiamo è come se ci fossimo accontentati di quello che è successo una Quando Paulo está volta. falando de deixar algo para trás e correr para o alvo, Quando Paolo dice di lasciare indietro alcune cose e correre verso ele não l'obiettivo, limitou só a coisa ruim. non sta parlando solo di cose brutte. Ele reconhece que muita coisa boa havia acontecido, Lui riconosce che molte cose buone sono avvenute. que ele tinha crescido espiritualmente, Lui era cresciuto spiritualmente. mas ele diz: eu ainda não me conformei com a ressurreição, com a plenitude de Cristo. Ma lui dice io ancora non sono conforme alla pienezza di Então ele diz: Cristo. eu não aceito que nada me segure aqui quando eu posso crescer em relação ao que Allora Deus tem dice para mim. io non accetto che niente mi trattenga qua mentre posso crescere verso il mio Às vezes eu obiettivo. fico aborrecido com alguns crentes que parecem se contentar tão depressa com pouca coisa. A volte vedo dei credenti che si accontentano velocemente con poco. Se existe algo que chama a atenção do coração de Deus, Se c'è qualcosa che attira l'attenzione del cuore é di coração Dio, que tem fome e sede das coisas de Deus. è un cuore che ha fame e sete delle cose É di gente que não Dio. aceita a circunstância à sua volta ou a condição atual da È igreja. gente che non accetta la condizione attorno a loro o la condizione anche della propria Anjo de chiesa. Deus aparece para Gideão Un angelo di Dio appare a Gedeone e diz: o Senhor é contigo, homem e valente. dice uomo valoroso, Dio è con te. A resposta está na ponta da língua dele. La risposta è sulla sua Ele lingua responde com outra pergunta. e lui risponde con un'altra Ele domanda. diz: se o Senhor é conosco, Ha detto ma se il Signore è con o noi, que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? allora cosa è successo con quello che avete promesso ai nostri Em outras padri? palavras, In altre parole, se o Senhor está conosco, se sei con noi, cadê a unção de milagres da geração de Moisés? dove sono i miracoli della generazione di Cadê a unção Mosè? de conquista da geração de Josué? Dov'è l'unzione di conquista della generazione E di diz: se o Senhor Giosuè? está conosco, Ha detto se sei con noi, eu não aceito a mesmice que nós estamos vivendo nesses allora dias. non accetto che stiamo vivendo in un modo così Se piatto. o Senhor está conosco, Se il Signore sei con Ele não noi, pode ser só o Deus das histórias do passado. tu non puoi essere solo il Dio delle Ele storie precisa continuar passate. escrevendo a história dos nossos dias. Devi scrivere la storia ancora oggi. E eu creio que essa é a razão principal pela qual Deus vai a Gideão. E io credo che questa è la ragione principale perché Dio va da Gideão não era Gedeone. perfeito, Gedeone non era ele ainda era perfetto, cheio de era inseguranças, pieno di insicurezze, mas ele era alguém que não se conformava. ma era qualcuno che non si dava pace. Ele dizia: se Deus tem mais, nós não podemos nos contentar com Lui menos. diceva se Dio ha ancora di più perché ci accontentiamo con E quello é che esse viviamo. tipo de atitude que tem o poder de atrair as manifestações de Deus Ed para è nós. questo tipo di attitudine che attrae la Eu manifestazione creio que di Deus está Dio. atrás de homens e mulheres Io credo che Dio attrae uomini e que donne não se contente em olhar a nossa volta e dizer o que a gente tem tá bom. che non sono contenti di guardare quello che è attorno a loro e dire va bene. Porque Deus tem coisas maiores e melhores para nós. Perché Dio ha cose molto più grandi e migliori per E noi. nós precisamos ter uma mentalidade de avanço. E noi dobbiamo andare lì avanti. Quando o assunto é experiência com Deus, Quando o assunto é essas experiências com Deus. l'argomento sono le esperienze O con profeta Dio, Eliseu é uma inspiração para mim. il profeta Eliseo è un'ispirazione per Eu, me. quando era criança, eu gostava muito das histórias bíblicas. Quando ero bambino mi piacevano le Mas storie as de bibliche. Elias e Eliseu eram as minhas Ma prediletas. Elia e Eliseo erano le mie preferite. Só que na minha forma de olhar como criança, Ma solo che nel mio modo di guardare eu come achava bambino, que Elias era o cara. io pensavo Elia è proprio il tipo. O Eliseu talvez o carinha. E Eliseo è un tipino. Eu nunca me empolgava com Eliseu. Non mi attirava molto. Mas à medida que eu comecei a crescer Ma quando ho incominciato a crescere e veio não só a maturidade cronológica, mas o entendimento da palavra, e non solo mi è venuta la maturità cronologica, ma ho iniziato a eu comprendere comecei a di più ficar la cada vez Bibbia, mais fascinado por Eliseu. io sono diventato più affascinato da Eliseo. Porque, irmão, sem cuspir no Elias, sem falar mal Allora, dele, senza parlare male di Elia, você sabe que Elias foi alguém que desistiu do plano e do propósito de Deus in para si. fondo Elia è stato un uomo che ha desistito del Ele entra piano e naquela proposito caverna e di diz Dio. para Deus: não brinco mais. Quando lui entra nella caverna, lui dice a Dio, non gioco più. Ele basicamente falou: eu estou apresentando minha carta de demissão. Praticamente ha detto, questa è la mia lettera di dimissione. E o curioso é que Deus aceitou. E la cosa curiosa è che Dio l'ha accettato. Então, cuidado com aquilo que você ora. Allora, stai attento con ciò che stai pregando. Deus diz para Elias: vamos fazer o seguinte. Dio ha detto a Elia, facciamo in questo modo. Você vai cumprir um aviso prévio, não sei como você fala isso aqui. Tu farai
Sì, l'aspettativa. No, avviso previo non è aspettativa. Sì, gli darai le 2 settimane di avviso, preavviso. Então você vai fazer o seguinte, eu tenho umas últimas tarefas para você. Allora farai così, ho delle ultime cose da farti fare. Você vai ungir Jeú, rei de Israel, Devi ungere Geu, re di Israele, Jehu, Azael, rei da Síria, Azaele, re di Siria, e Eliseu, profeta, em teu lugar. e Eliseo, profeta, al posto tuo. É a única vez que aparece na Bíblia, profeta no seu lugar. È l'unica volta che nella Bibbia appare questo, un profeta al posto tuo. Essa é a prova que Deus aceitou a carta de demissão. Questa è la prova che Dio ha accettato le sue Ele diz, dimissioni. já que você vai embora e vai sair de cena, Ha detto, visto che vuoi uscire dalla scena, Eliseu tem que terminar aquilo que você não vai fazer. Eliseo finirà quello che tu non farai. Mas antes de transferir para ele a sua Ma prima responsabilidade, di portare a lui la tua di você unge esses dois responsabilità, reis, puoi ungere per favore questi 2 re, depois você passa o manto para ele. dopo passi il manto a Eliseo. Elias não ungiu nem Jeú, rei de Israel, nem Azael, rei da Síria. E Elia non ha unto né uno né l'altro. Quem teve que fazer isso depois foi Eliseu. Chi ha dovuto fare questo è stato Porque Eliseo. nessas últimas duas coisas ele quis fazer. Perché non ha voluto fare neanche queste ultime Ele 2 vai cose. direto jogar sua capa sobre Eliseu. Lui va direttamente a buttare il suo manto E ele su basicamente está Eliseo. dizendo para Deus, estou fora, eu desisto. È un modo di dire, Dio, per me è finita qua. E a maneira gloriosa como Deus leva Elias, Il modo glorioso come Dio porta Elia me ensina duas coisas. mi insegna 2 cose. Primeiro, Prima, para Deus o que você é mais importante do que o que você faz. prima, per Dio quello che tu sei è più importante di ciò che fai. Segunda, Seconda, como ele tinha feito muito, come lui aveva fatto tanto, ele também estava com um pouco de crédito. aveva un po' di credito. Mas Deus diz, eu vou te tirar e eu vou colocar Eliseu Ma na Dio ha história. detto, ok, ti tolgo e metto Eliseo al tuo posto. Agora, você precisa imaginar que Elias, talvez depois de Moisés, é o maior vulto do Velho Testamento. Allora devi immaginare che Elia, dopo Mosè, è il volto più grande dell'Antico Não é uma Testamento. figura fácil de ser substituída. Non è una figura facile da sostituire. O camarada é um ícone do Velho Lui è Testamento. un'icona dell'Antico Testamento. Não é qualquer um que tem a coragem de entrar e dizer, eu assumo o desafio. Non è chiunque che ha il coraggio di dire ok, mettimi al posto di Elia. Mas a atitude de Eliseu, ela me impressiona. Ma l'attitudine di Eliseo è Porque impressionante. ele não só aceita dar continuidade, Perché non solo accetta dare continuità, mas ele tem uma visão extraordinária a ma respeito do una assunto. visione straordinaria. Ele chega para Elias Lui arriva da Elia e ele diz, eu tenho uma coisa para pedir para e gli você. dice devo chiederti una cosa. Na verdade, ele não desgrudava de Elias. La verità è che lui non si staccava da Elia. Elias diz para ele, fica aqui que eu vou não sei aonde fazer não sei o quê. Elia dice stai là che devo andare via a fare qualcosa. E ele diz, tão certo como vive E o lui ha Senhor, detto no, no, não no. te deixarei nem largarei do teu Come pé. è certo che Dio vive, io non ti lascio. E aí ele diz, então tá, agora fica aqui que eu vou não sei onde fazer não sei o quê, eu não vou te Allora ha largar. detto Não allora deixo stai do qua teu pé." che devo andare da qualche altra parte. No, 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 io non ti lascio. Ele vai em 4 lugares. Va in 4 posti diversi. A Bíblia fala de Gilgal, La Bibbia parla di a Gilgal, Bíblia fala de Betel, Jericó e do Jordão. Betel, Gerico e il Giordano. Depois da terceira, Dopo la terza, o Elias não está mais aguentando. Elia non lo sopporta più. Elias sabe que vai embora. Elia sa che deve andare E via. Eliseu também sabe que ele vai embora. E anche Eliseo sa che Os andrà filhos via. dos profetas sabem o que Anche Deus i vai figli fazer. dei profeti sanno ciò Aquilo che non è Dio farà. segredo di ninguém Non è mais. più un segreto per nessuno. E de repente Elias se irrita com Eliseu. Ed un tratto Elia Se irrita, se si aborrece. arrabbia con Eliseo. E diz, o que é que você quer que eu te faça antes de eu ser levado embora? E dice cosa vuoi che faccia prima di partire? O que é que ainda está faltando que você não me deixe em paz antes de eu ir embora? Cos'è che ti manca che non mi lasci in pace prima di O que é partire? que você quer tanto que você não me larga mais? Cos'è che vuoi così tanto che non mi lasci andare? Eliseu olha para ele e diz, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Eliseo lo guarda e dice voglio la tua doppia porzione. Ele não está pedindo unção dobrada do Espírito Santo. Non vuole un'unzione doppia dello Spirito Eu vejo uns Santo. crentes dizer, pastor, ora para vir unção dobrada do Espírito Santo. Alcuni mi dicono pastore prega perché mi venga una doppia unzione Eu dello falo, se Spirito vier o Santo. Espírito Santo dobrado, você morre. Ho detto se verrà lo Spirito Santo in doppia morirai. Você não aguenta nem ele, imagina 2 vezes ele. Non riesci neanche a sopportare lo Spirito Santo, pensa 2 volte Eliseu lo falou, eu Spirito quero Santo. porção dobrada do Espírito, da unção que está sobre você. Eliseo ha detto io voglio una porzione doppia dell'unzione che è su di te.
è. Sabe o que ele está dizendo para Elias? Sapete cosa sta dicendo a Elia? Eu concordei te substituir Ha detto: ho accettato di sostituirti com uma condição. con una condizione. Eu não vou anular a minha vida e o meu chamado Io non voglio annullare la mia vita e la mia chiamata e a minha identidade e la mia identità apenas porque você desistiu, resolveu ir embora e agora eu tenho que viver para substituir solo você. perché hai desistito, hai pensato di andare via e devo vivere per Ele sostituirti. está dizendo, eu me recuso a ser o seu estepe, o pneu que se troca Lui quando sta for. dicendo: io mi rifiuto di essere solo il tuo sostituto. Ele está dizendo, eu só aceito entrar nisso Io accetto entrare in questa storia se for para viver o ministério profético por dois, o meu e o seu. se è per vivere il ministero profetico per due, É a, il tuo e il é a mio. única condição para eu te È substituir. l'unica condizione per Ele sostituirti. não só está dizendo, eu dou conta de te Ha detto: non substituir, solo posso sostituirti, mas ele está dizendo, eu vou além do que você ma foi. io andrò oltre a quello che hai già fatto tu. Irmão, isso não é presunção. Questo non è Isso é uma presunzione. percepção extraordinária. Questa è una percezione O próprio Elias se straordinaria. espanta. Anche Elia si spaventa. Ele olha para ele e diz, dura coisa pediste. Ha detto: oh, hai chiesto una cosa Ele diz, difficile. não é qualquer um que consegue um negócio desse, Ha detto: não. non è che chiunque può avere una cosa Mas ele diz, se così. você me vir, quando eu for tomado, vai ser assim. Ha detto: ma se tu mi vedrai, quando Dio mi prenderà, E sarà nós così. conhecemos a história. Noi conosciamo la storia. Eliseu operou literalmente o dobro de milagres que Elias operou. Eliseo ha fatto esattamente il doppio Se dei você faz miracoli uma di lista Elia. dos grandes milagres de Elias, você encontra 7. Se tu guardi la lista dei grandi miracoli di Elia, troverai 7 Na de miracoli. Eliseu são 14. Invece Eliseo ha fatto 14 Se você miracoli. somar todos os milagres, Se fai una somma di você tutti i tem uma lista miracoli, de Elias que são 14 milagres. tu vedrai che Elia ha fatto Mas 14. se você soma todo do lado de cá de Eliseu, dão 28, Ma exatamente se o dobro. invece farai il conto di quelli che ha fatto Eliseo, sarà il doppio, O 28. interessante é que quando Eliseu morreu, ainda faltava um. E l'interessante è che quando Eliseo è morto, mancava un miracolo Mas Deus perché não, fosse il fica, Deus não doppio. fica devendo nada para ninguém. Ma Dio non è debitore di nessuno. A Bíblia fala que Israel estava em guerra contra o inimigo. La Bibbia dice che Israele era in guerra contro il Eles foram nemico. sepultar um morto lá de fora da cidade. Sono andati a seppellire un morto fuori dalla Viram o città. inimigo chegando. Hanno visto il nemico che Foi o arrivava sepultamento mais rápido da história. ed è stato il funerale più veloce della storia. Porque eles só olharam a primeira cova aberta e jogaram o morto lá e saíram correndo do Perché inimigo. loro hanno guardato il primo buco aperto e hanno gettato Só il que a Bíblia morto. diz que quando esse corpo foi jogado, caiu na cova de Eliseu. Ma la Bibbia dice che quando hanno gettato il corpo E quando o defunto tocou nos ossos de è Eliseu, caduto sopra le ossa di Eliseo. então quando o defunto caiu sobre os ossos de Eliseu, E allora quando il morto è caduto sopra le ossa a di Bíblia diz Eliseo, que instantaneamente ele ressuscitou. la Bibbia dice che è risorto al Porque momento. Deus ainda estava devendo um milagre e fez questão de Perché pagá-lo. Dio doveva ancora fare un miracolo Eu per avergli dato la doppia eu fico porzione. tentando imaginar o que fez essa turma correr mais depressa, o inimigo que estava vindo ou o morto que levantou correndo Ho atrás. detto, mi immagino chi è che correva di più, il morto che si è alzato o la gente che stava guardando. Eu fico imaginando o morto ainda gritando, espera eu, espera. E io immagino sempre il morto che dice: aspettatemi, aspettatemi. Mas sabe o que é extraordinário em Ma Eliseu? sapete cos'è straordinario in Eliseo? Era a visão dele de dizer, nós não vamos parar, nós vamos prosseguir. È la sua visione che diceva: noi non ci fermeremo, noi andremo sempre Quando avanti. Elias foi tomado, E quando Elia è stato preso, os filhos dos profetas vêm pedir uma permissão, nós temos que achar o corpo dele. i figli dei profeti dicono: dobbiamo trovare il suo corpo. Porque eles não podiam pensar que Elias agora morreu e não vai ter sepultamento, não vai ter velório. Non potevano pensare che Elia era morto e non ci sarebbe stato un funerale. Ele está dizendo, a gente tem que chorar o morto, a gente tem que ficar lamentando a perda dele, foi um dos maiores heróis Loro da nossa dicono: è época. stato un eroe, dobbiamo piangerlo, dobbiamo lamentare la sua perdita. Mas você vê Eliseu dizendo para eles, não se preocupe com isso. Ma vedremo Eliseo dicendo a loro: non Ele não está preoccupatevi. sendo desrespeitoso com quem foi seu senhor antes. Non è che sta mancando di rispetto con il suo Mas sabe qual a Signore. atitude dele? Ma sapete qual è la sua attitudine? Nós não vamos viver chorando os avivamentos passados. Ha detto: noi non passeremo la vita ripiangendo i risvegli quando passati. Deus tem coisas maiores para fazer nos Quando nossos Dio ha dias. ancora cose migliori da fare nei nostri giorni. Eu vejo muita gente de luto pelos avivamentos passados. Io vedo della gente che è in lutto per i risvegli che sono già venuti in Eu converso com passato. gente que diz, pastor, o avivamento da década de 70 foi inesquecível. Io parlo con gente che dice: pastore, quel risveglio dei 70 era O indimenticabile. mover da década de 80 foi uma coisa poderosa. Quelli degli anni 80 sì che era un risveglio. A adoração da década de 90 não tem mais nada igual a Oh, la isso. preghiera come negli anni 90, E non c'è niente che parece que eles assomiglia. estão o tempo todo chorando e sepultando o que Deus já fez um dia. Sembra che stanno
piangendo quello che Dio ha già fatto un giorno. Irmão, deixa eu te dizer, essa atitude de ficar chorando o mover que passou Voglio dirti una cosa, questa attitudine di piangere ciò che è già passato é para quem não tem a visão de que algo maior está por vir. è solo per coloro che non hanno più Então eles visione vão che viver a qualcosa di più perda e grande lamentar o arriverà. passado. Allora non possiamo continuare, dobbiamo lasciare il passato. Mas quem sabe que coisas maiores virão. Ma chissà che ci sono cose più grandi che E devono a Bíblia diz que a venire. glória da última casa será maior do que a E la primeira. Bibbia dice la gloria dell'ultima casa sarà più grande della prima. Então ele não vai viver só chorando. Ah, no livro de Atos era assim. Allora non possiamo piangere dicendo nel libro degli Atti era così. Eu tenho dito para alguns, Deus não regrediu. Deus não regrediu. E voglio dirvi, Dio non è andato Se o indietro. início da igreja já foi poderoso, Se all'inizio della Chiesa era potente, você não faz ideia do que serão os últimos dias. allora puoi immaginare come saranno gli ultimi giorni Haverá della uma Chiesa. grande visitação de Deus Ci sobre a sarà una terra. grande visitazione di Dio A sulla igreja ainda terra. está para escrever a sua La história. Chiesa deve ancora scrivere la sua storia. Manifestações que nunca antes foram experimentadas estão a Manifestazioni che caminho. ancora non abbiamo O sperimentato mover stanno glorioso arrivando. do Espírito Santo virá ainda nos nossos In un dias. modo glorioso lo Spirito E Santo a verrà gente nei não tem nostri motivo para giorni. ficar chorando o que ficou para Non trás. abbiamo più motivo per piangere ciò che abbiamo Porque a nossa lasciato. visão é nós vamos avançar cada vez mais para o que Deus tem de Perché la melhor. nostra visione è avanzare sempre di più per ciò che Dio Quando ha per Elias foi noi. tomado, Quando Elia è stato preso, Eliseu passa a mão na capa dele que caiu. Eliseo passava e il suo manto gli è caduto addosso. Eles, antes de chegar ali, atravessaram o Jordão a pé enxuto. Prima di arrivare lì sono passati dal Giordano con i piedi O asciutti. que a geração de Josué viu, Quello che ha visto la generazione di Giosuè, Eliseu teve um milagre personalizado, só para ele e Eliseo Elias. ha avuto un miracolo personalizzato solo per lui e Elia. Agora ele pega essa capa, ele vem e ele fere as águas do Jordão. Allora lui prende questo mantello e tocca nelle acque e ferisce le acque del Giordano. Sabe o que ele está dizendo? Nem a pau que eu vou voltar ao Jordão nadando. Sapete cosa sta dicendo? Non tornerò a nuoto neanche se mi picchiate. Ele diz, de jeito nenhum, eu vou Não, retroceder não, daquilo não, que eu não, já não. experimentei. Io non tornerò indietro. Mas quando ele fere as águas do Jordão, Ma quando ele lui brada algo. ferisce le acque del Giordano sta gridando qualcosa. E o grito dele é: onde está o Deus de Elias? E il suo grido è: dov'è il Dio di Elia? Ele não está dizendo cadê Elias. Non sta dicendo dov'è Elia. Ele sabe que Elias foi embora e não volta E lui mais. sa già che Elia è andato via, non tornerà più. Mas quando ele grita: onde está o Deus de Elias? Ma dice: dov'è il Dio di Elia? Ele está dizendo: não é porque o homem de Deus foi embora que Deus foi junto. Sta dicendo non è perché l'uomo di Dio è andato via che Dio è andato via con lui. não é porque um ícone do avivamento foi embora que o avivamento acabou. Non è perché un avvivamento è passato che è finito. Ele está dizendo: Elias foi, muitos homens foram, mas Deus continua no nosso meio e vai continuar agindo. Lui sta dicendo: Elia è andato, altri uomini sono andati, ma il nostro Dio continuerà ad E essa agire. é a visão que a nossa geração precisa. Questa è la visione che ha bisogno la nostra Tem muitos generazione. Elias partindo para a glória. Ci sono molti degli Elie che stanno andando in Tem gloria. muitos homens extraordinários que serviram nossa geração, homens e mulheres que já estão indo embora. Ci sono molti uomini straordinari e donne straordinarie che sono andati via Mas dalla eu me nostra recuso a generazione. sepultar junto com eles o avivamento da parte de Deus. Ma io mi rifiuto di seppellire Porque con coisas loro maiores estão il a caminho. movimento di Dio, perché cose più grandi arriveranno. Duas coisas que um pregador precisa: Due cose che un predicatore ha é bisogno: o discernimento espiritual para entender o que Deus tem, il discernimento spirituale per comprendere ciò che Dio ha per noi e a capacidade de ver com o canto do olho quando a tradutora está olhando o relógio. e la capacità di capire, De olhar com o canto do olho e ver a pastora da igreja olhando para o relógio. di guardare così e vedere quando il pastore della chiesa guarda l'orologio. E o difícil é equilibrar essas duas mensagens, a de lá e a de cá. Ed è difficile mettere insieme il messaggio che arriva da qua e da lì. Então, para finalizar, Allora, per finire, Eliseu, Eliseo para mim era um doutor nessas questões era espirituais. un dottore nelle questioni spirituali. Em 2 Reis capítulo 4, In Seconda Re capitolo 4 a Bíblia fala que uma viúva dos filhos dos profetas vem até ele. la Bibbia dice che una vedova dei figli dei profeti arriva fino a Ela lui. diz: olha, teu servo morreu, deixou uma dívida e agora os credores querem levar meus filhos Ha como detto: guarda, il escravos. tuo figlio è morto, ha lasciato un debito e adesso i creditori vogliono i soldi.
Ela não foi atrás de uma consultoria financeira. Non è andata là a chiedere un consiglio Ela está finanziario. desesperada e ela precisa de um E milagre. lei era disperata e aveva bisogno di un Ela vai ao miracolo. homem de Deus pedir intervenção e E ajuda. va dall'uomo di Dio e chiede il suo intervento e il suo aiuto. E Eliseu mostra que vai ser um canal para que o milagre aconteça. E Eliseo le fa vedere che lui sarà un canale perché il miracolo avvenga. Ele diz para ela: o que é que você tem na sua casa? E lui gli dice: cos'hai a casa tua? Ela diz: ah, não tenho nada, só um pouquinho de azeite E na lei dice: botija. non ho quasi niente, solo un po' di olio. Mas algo que você precisa entender E c'è qualcosa che devi é comprendere. que o pouco que você acha que tem pode ser o início de algo extraordinário que Deus vai È che il realizar. poco che tu pensi di avere può essere l'inizio di qualcosa di straordinario per la tua Pouco só é vita. pouco se estiver sozinho na sua mão. Il tuo poco è poco se è da solo nelle tue mani. Mas se for misturado com Deus, vai ser algo Ma extraordinário. se il tuo poco sarà mischiato a Dio, sarà qualcosa di Segunda straordinario. coisa que Eliseu fala para a mulher. Seconda cosa che Eliseo dice alla donna. Ela diz: vai e pede vasilha emprestada para todos Ha os seus detto: amigos e vizinhos. chiedi dei recipienti in prestito a tutti i vicini. Algumas pessoas hoje, Alcune persone oggi, se dependesse disso para resolver o seu problema, estariam fritas. se dipendessero da questo per risolvere i loro problemi, sarebbero Porque fregate. eles vivem fechando as portas de relacionamento em vez de mantê-las abertas. Perché chiudono le porte dei rapporti invece di mantenerli aperti. E alguns hoje não teriam vasilha de quase ninguém para conseguir emprestar. E alcuni oggi non avrebbero i recipienti da nessuno, non avrebbero nessuno a cui chiedere in prestito. Você não faz ideia quem são as pessoas que estão à sua volta. Tu magari neanche te ne accorgi di chi è attorno a E te o propósito para o qual elas podem ser usadas na sua vida um dia. e il proposito per il quale loro possono essere usate nella tua vita un Então giorno. mantenha essas portas sempre abertas. Allora mantieni queste porte aperte. Amém? Amen. Eliseu diz para ela: depois disso você vai fechar a porta sobre si. Eliseo gli ha detto: dopo questo chiuderai la porta. As maiores manifestações de Deus que eu tenho visto, elas não aconteceram nas reuniões públicas, elas foram geradas no secreto com Deus. Le più grandi manifestazioni di Dio che ho visto non sono successe solo in pubblico, ma sono state generate nel Eu segreto. estou falando isso para você entender que cada instrução que Eliseu dá, ela é profética. Voglio dirti che ogni istruzione che ha dato Eliseo è profetica. Não só para aquela mulher, mas para nós. Non solo per quella donna, ma anche per noi. Aí ele diz assim: você vai pegar todas essas vasilhas vazias Allora que você lui dice: emprestou. prenderai tutte queste bottiglie vuote E agora você vai pegar a sua vasilha e vai começar a encher e essas. prenderai la tua bottiglia, il tuo recipiente e inizierai a riempire Então questo. ele dá uma instrução para essa mulher. E gli ha dato un'istruzione Que às vezes eu ficava lendo a Bíblia che a volte io guardo la e Bibbia dizia: meu Deus, será que Eliseu achava que essa mulher era meio e retardada da dico: cabeça? Dio, ma mental? Eliseo forse pensava che questa tipa era un po' pazza. Será que se ele não explicasse para ela o que ele explicou? Sarà che se lui non avesse spiegato ciò che ha spiegato, Porque diz: você vai encher a vasilha. perché ha detto riempirai l'altro Aí diz: você recipiente, pega a que está cheia e põe à parte. poi prendi quella che si è riempita e metti da parte. E eu ficava pensando: será que ele imaginou que se não explicasse isso, Io ho detto: ma forse ha pensato, se non glielo spiego, que a mulher ia ficar o dia inteiro derramando óleo, aquele óleo transbordando, enchendo a sala lei da casa? sarebbe stata là ancora a buttare dell'olio nella bottiglia già piena? E um dia eu falei para Deus: isso não era o tipo de explicação que tinha que dar. Io ho detto: ma Dio, che spiegazioni sono queste? Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso Qualsiasi entender, encher persona ou põe con para un fora. minimo di buon senso avrebbe capito: quando è piena la metto da parte. Mas um dia o Espírito Santo falou comigo: a menos Ma un giorno lo Spirito Santo mi ha detto: a meno che o propósito da instrução não fosse só o prático, mas também o profético. il proposito dell'istruzione non era solo una cosa pratica ma profetica. E o Senhor me diz: o que Eliseu propôs para aquela mulher não era um milagre, Quello che Eliseo ha proposto alla donna non era un solo mas era miracolo, uma sucessão de vários milagres. ma era una sequenza di miracoli. Cada vasilha seria um novo milagre. Ogni bottiglia era un nuovo miracolo. E Deus diz: a única forma de você transicionar de um milagre para o novo que você pode viver E Dio ha detto: l'unico modo di passare da un miracolo é quando all'altro você pega aquele que já foi realizado e você põe à parte. è quando tu prendi il miracolo che è già stato realizzato e lo metti da parte. Tem gente que na primeira vasilha que foi cheia, C'è gente che nella prima ele ia recipiente sentar para riempito, abraçar aquela vasilha e ficar chorando 2, 3 dias, dando glória a Deus para aquela come si è vasilha. riempito con un miracolo, avrebbe abbracciato quella bottiglia, avrebbe pianto per 2 o 3 giorni Eles di quel fazem, bellissimo eles fazem miracolo. daquela experiência uma espécie de troféu. Fanno di quella loro esperienza, di quel piccolo miracolo E il não loro larga trofeo. aquilo de jeito nenhum.
E não larga aquilo de e jeito non nenhum. lasciano questo miracolo. Deus está dizendo, eu já fiz um milagre numa área da sua vida. Dio sta dicendo, ho già fatto un miracolo nella tua vita? Põe a parte, porque tem outro milagre vindo. Quando eu encher esse, Mettilo põe da a parte parte, perché porque arriva tem un outro altro milagre miracolo. vindo. Mettilo da parte, sta arrivando un altro. Cada un altro, botija un altro. seria um novo milagre. C'è sempre un nuovo miracolo. E só uma forma de você avançar naquilo que Deus tem é colocar o que Ele já fez para trás. Un modo di avanzare in ciò che Dio ha per te è lasciare quello che Lui ha già fatto. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Adesso ci alziamo per far finta che sta finendo. Eu acredito de coração Io credo con tutto il cuore que o que nós estamos falando não é de ingratidão. che quello che stiamo dicendo non ha a che fare con l'ingratitudine. Eu nunca quero esquecer o que Deus fez no sentido de gratidão. Io non voglio mai dimenticare ciò che Dio ha fatto per me come gratitudine, Mas eu não quero me contentar com as primeiras vasilhas quando ainda existem tantas para serem ma non cheias. voglio accontentarmi delle prime bottiglie perché ho ancora tante da riempire. Eu acredito que há um sopro do Espírito Santo Io credo che c'è un soffio dello Spirito que Santo vai se intensificar sobre a igreja che arriverà sulla Chiesa. e que quer trazer experiências novas e maiores para cada um de nós. Questo soffio vuole portare esperienze nuove e più grandi per ognuno di voi. Mas algo precisa mexer com a minha e a sua fome, Ma c'è qualcosa che devi toccare, la mia e la tua a fame. minha e a sua vontade de provar mais da parte de Deus. Qualcosa che devi toccare, la mia e la tua volontà A gente- di provare qualcosa di più. A gente não pode se contentar. Non possiamo Eu não estou accontentarci. falando que o que Deus fez na sua vida foi pouco, Io non sto dicendo che quello che Dio ha fatto nella tua vita sia poco, mas se você comparar com o que Ele ainda quer fazer, provavelmente ainda é pouco. ma se tu farai un paragone con ciò che Dio ha ancora per te, quello è poco. E essa nossa mentalidade é equivocada de lidar com coisas novas e velhas. Questa nostra mentalità sbagliata di gestire le cose nuove e vecchie Muitas vezes faz a gente preservar o velho quando deveria estar vivendo o novo. molte volte ci fanno preservare il vecchio quando noi avremmo dovuto vivere il Em nuovo. outros momentos faz a gente tentar renovar o que deveria estar sendo envelhecido, como é o E caso in da altri unção. momenti cerca di spingerci a rinnovare invece quello che avrebbe dovuto essere conservato. E da mesma forma a gente tem errado em relação às experiências. E molte volte sbagliamo con le esperienze. Experiências não são só para ser guardadas. Le esperienze non devono solo essere messe da Elas parte, são para serem vividas de uma forma renovada e ma devono contínua. essere rinnovate ogni giorno. Eu quero experimentar mais do que Deus tem para mim. Io voglio sperimentare di più di quanto Dio abbia mai Eu avuto quero per ver me. mais do mover de Deus, Voglio vedere di più il movimento di dos Dio. milagres de Deus, Voglio vedere più da miracoli. intervenção de Deus. Voglio vedere di più l'intervento di E Dio. eu creio que nessa manhã, E credo che questa o mattina Espírito Santo quer acender dentro de nós lo Spirito Santo vuole accendere dentro di noi esse descontentamento que havia em Gideão, questa insoddisfazione di Gedeone que nos leve a dizer: se Deus é conosco, o que é feito das suas maravilhas. che ci porta a dire se Dio è con noi, allora dove sono le sue Eu meraviglie? gostaria que nós levantássemos um clamor a Deus por novas experiências, Vorrei che potessimo innalzare un grido a Dio, por manifestações maiores do mover de Deus nas chiedendo a nossas Lui vidas. le manifestazioni più grandi nei nostri giorni. Mas esse também é um excelente momento Ma questo è anche un eccellente para que momento você reconsidere tudo que a gente disse. perché tu possa riconsiderare ciò che abbiamo detto. Talvez você é alguém que está tentando viver de remendo em vez de renovo. Forse sei una persona che vivi di toppe invece di vestiti E nuovi. Deus quer que você pare de tentar ajustar o cristianismo à sua vida e ajuste sua vida ao cristianismo. E Dio vuole che tu smetta di aggiustare il cristianesimo alla sua vita e che tu aggiusti la vita al cristianesimo. Talvez você é alguém que andou baixando a guarda e a vigilância em relação a cuidar da unção de Deus Forse sei qualcuno che non sta curando l'unzione di e Dio permitiu que algumas impurezas entrassem na sua vida. e hai permesso che alcune impurità siano entrate nella tua vita. E esse é um excelente momento para que a gente possa se arrepender diante do Senhor. Questo è un eccellente momento per pentirci davanti a Mas não Dio, apenas se arrepender, ma non solo pentirci, como decidir cobrir e proteger essa unção. come decidere di coprire e proteggere E l'unzione não expor mais ela a nenhuma impureza. e non esporla di più all'impurità. Mas eu quero muito também te encorajar Ma io voglio molto incoraggiarti a clamar nessa manhã a gridare questa mattina por um novo tempo,
per un nuovo tempo. de experiências novas e maiores. Un tempo di esperienze nuove con Dio. Tempo de uma fome maior pelo Un sobrenatural. tempo di una fame più grande per le sue De cose. crescer nas experiências com Deus. È un tempo De crescer nas di experiências crescere com nelle Deus. esperienze con Dio. E eu gostaria que nós orássemos por isso. E mi piacerebbe pregare per questo. Fala com Deus, Inizia a parlare con do Dio. seu jeito, da sua maneira. Come sai tu, nel tuo modo. Eu pedi para você ficar em pé, mas eu quero te dar liberdade para orar como você quiser. Ti ho chiesto di stare in piedi, ma voglio darti la libertà di metterti come vuoi. Pode fazer isso em pé, sentado, de Puoi joelho. sederti, puoi inginocchiarti, come desideri. Esquece quem está perto de você. Dimentica chi è vicino a te adesso E use esse momento com Deus agora. e usa questo momento con Dio adesso E fala com Ele. e parla con Lui. Mesmo quando eu estiver orando por você. Anche mentre prego per te. Eu prefiro que você não fique ouvindo a minha oração. E io preferisco che tu non rimanga fermo ad ascoltare la mia Eu preghiera, prefiro que você faça a sua própria ma oração. vorrei che tu facessi la tua preghiera. Faça isso agora, em nome de Jesus. Fate questo adesso nel nome di Gesù. Meu Deus, nós oramos nesta manhã, Dio, noi preghiamo questa mattina, clamando graça e favor do Senhor sobre cada um de nós. chiamando la grazia e il favore che hai su ognuno di noi. Nós queremos agir em cima da tua palavra que nos foi liberada. Noi vogliamo pregare sulla parola che tu hai liberato E nós queremos ter uma atitude prática. e vogliamo avere un'attitudine pratica oggi. Não queremos viver de remendo quando podemos viver de renovo. Non vogliamo vivere con delle toppe, E nós queremos nos comprometer com um padrão que o Senhor tem para as nossas ma vidas. vogliamo adattarci a quello che tu hai, al tuo modello. Também não queremos viver expondo a unção que o Senhor nos deu. Però non vogliamo nemmeno vivere nell'unzione che tu ci hai dato, Nós queremos preservá-la através da pureza e da santidade. lontano da questa unzione, ma vogliamo preservarla nella purezza e nella E santità. também queremos nos comprometer com isso. E vogliamo impegnarci con questo. Nós entendemos que o Senhor está nos chamando a um lugar de experiências novas e maiores. Noi comprendiamo che tu ci stai chiamando a un luogo di esperienze nuove e più grandi. E nós oramos nesta manhã E noi preghiamo questa mattina que de forma sobrenatural che in un modo sovrannaturale algo se inicie na vida de cada um de nós. qualcosa inizi nella vita di ognuno di noi, Um novo tempo, come un movimento, assim como uma nova atitude da parte de cada um de nós. così come una nuova attitudine che verrà da ognuno di noi. De não se contentar com pouco quando o Senhor tem tanto mais para liberar para Noi non nós. vogliamo accontentarci del poco quando tu hai così di più da liberare ad Nós ognuno di queremos noi. diante do Senhor declarar Noi vogliamo davanti a te dichiarare que nós seguiremos rumo a experiências maiores. che noi correremo verso delle esperienze più grandi, Que além de crescer em maturidade, queremos crescer nas experiências contigo. che oltre a crescere nella maturità vogliamo crescere nelle esperienze con te, Além de crescer em santidade, queremos crescer naquilo que provamos da parte do Senhor. che oltre a crescere in santità vogliamo crescere in ciò che vieni da te. E nós oramos E noi preghiamo que a mão do Senhor che la mano del Signore esteja sobre cada um dos meus irmãos e irmãs. stia su ognuno dei miei fratelli e sorelle, E que nesta manhã e che questa mattina possamos reconhecer que recebemos mais do que um discurso, possiamo riconoscere che abbiamo ricevuto, mas que junto com a liberação da tua palavra, insieme alla liberazione, più di un discorso, Vem a ação insieme alla liberazione della tua vem a parola, ação sobrenatural do teu Espírito, un'azione sovrannaturale del tuo que nos dará os Spirito, recursos para viver aquilo que o Senhor está che falando. ci vuole dare risorse per vivere ciò che tu ci stai dicendo. Nós abençoamos a vida dessa igreja e desse ministério. Noi benediciamo la vita di questa chiesa e di questo E ministero, nós declaramos que grandes conquistas virão e noi decretiamo che grandi conquiste para a verranno glória do Senhor Jesus. per la gloria del Signore Gesù. Nós oramos no teu nome. Noi preghiamo nel tuo nome. Amém. Amen. Chiedi a Dio di più. Alza le tue mani e inizia a dire: Signore, io sono venuto qua oggi perché tu mi parli. Io sono venuto qua oggi perché tu mi parli. Così che io non viva nel mio passato, ma io credo nel futuro che hai per me. Così che io non viva in ciò che è vecchio, ma mi trasferisca al nuovo, Dio. Noi vogliamo vedere in tutta l'Italia, noi vogliamo vedere nella nostra vita. Togli la stanchezza della vita delle persone. Togli la stanchezza delle persone. C'è gente che qua oggi
C'è gente che è qua oggi che è molto stanca. Io sentivo mentre il pastore pregava una stanchezza, come se tu stessi sentendo, ma questa parola non entrasse completamente dentro di te perché sei stanco. E io voglio pregare adesso nel nome di Gesù che tu possa ricevere un rinnovamento dello spirito, che tu alzi le tue mani, che tu dica: Dio, dammi forza oggi, una forza sovrannaturale che viene dalla tua grazia. Potenziami, Dio, io non voglio vivere nella debolezza, io voglio poter correre, ma solo alla parola correre io già mi sento stanco. Io voglio poter cambiare, ma davanti alla parola cambiare mi sembra di dover fare così tanta fatica, e mi sono già affaticato così tanto, e sento gente stanca questa mattina, gente affaticata questa mattina. Se tu sei questa persona, alza la tua mano là in alto e inizia a dire: io voglio ricevere oggi, Signore, restaurami perché io possa entrare in questo, restaurami perché io possa correre in questo, nel nome di Gesù. Inizia a pregare. La tua grazia su me. A volte il modo del diavolo di fermare la nostra corsa è mettere un anellino, forse anche piccolo, ma che non ti fa volare. E io sento, mentre il pastore stava pregando, questa stanchezza nella vita di alcune persone. E io chiedevo a Dio mentre pregavo: cos'è che genera questa stanchezza e che non sta permettendo alle persone di volare? E lo Spirito Santo mi diceva: sono le loro giustificazioni. Faccio questo perché, sbaglio perché, grido perché sono arrabbiato, faccio questo perché ho bisogno di soldi, lascio Dio perché c'è una necessità. E Dio diceva: la tua giustificazione non ti sta permettendo di volare. Per questo getta via oggi ogni tua giustificazione alla presenza di Dio. Smetti di giustificarti, chiama il peccato con il suo nome, chiama la tua lontananza da Dio con il suo nome, dicendo: sono lontano, sto pensando più alle mie cose, e tu volerai. Per questo io ti invito adesso: smetti di giustificarti. Alza la tua preghiera: smetti di giustificarti. Smetti di dire: io faccio ma, io non prego ma, io non corro ma, io non riesco perché. Sono solo scuse che il diavolo mette nella tua testa perché tu ti accontenti della posizione dove ti trovi. Inizia a gettare le tue giustificazioni oggi alla presenza di Dio. Di: Signore, io non voglio più giustificarmi. Quello che è sbagliato. Se sei lontano da Dio, non dice: sono lontano perché sono stanco, sono lontano e basta. Ho peccato perché avevo bisogno di... No, ho peccato e basta. Guarda in faccia la realtà, e questo piccolo anellino che non ti sta permettendo di volare si romperà oggi, e tu inizierai ad avere un rinnovo da parte di Dio nel nome di Gesù. Quindi chiama il peccato con il suo nome, chiama il problema con il tuo nome, chiama la stanchezza con il suo nome. In questo momento io sento da parte di Dio che questo è il tuo modo di volare oggi. Facciamolo insieme mentre cantiamo. Non perdono perché lui, non perdono perché lei, non vengo più perché ho lasciato questo. Se tu continuerai a giustificarti, tu avrai una catena piccola. Uno guarda e sembra che sei libero, ma non lo sarai mai. Le giustificazioni ti stanno tenendo a terra. Sono carente, sono questo, lei è così, lui è cosà, la chiesa è così, Dio è cosà. Chiama come stanno le cose, e tu oggi volerai per quello che abbiamo ascoltato oggi, per saper conservare il vecchio e sapere il momento del nuovo, nel nome di Gesù. Di: Signore, dillo con me: Signore, io non voglio più giustificarmi, io non voglio più giudicare. Io oggi mi dico la verità davanti a te, che sei la verità, perché voglio volare. E io ti voglio dire nel nome di Gesù: se tu farai questa preghiera seriamente, questa stanchezza che tu non sai giustificare
anche nelle cose spirituali, andranno via dalla tua vita, perché è un ostacolo tra quello che Dio vuole fare per te. Sono le tue giustificazioni del perché le cose non vanno. Inizia solo a dire: non voglio più giustificarmi, io voglio prendere la mia forza nel vigore della tua potenza e fare la tua volontà. E Dio incomincerà ad aprire la visione perché tu riesca a sognare ancora, nel nome di Gesù, perché tu possa sognare ancora. Lui vuole questo nella nostra vita. Amen, amen. Io ricevo nuove forze spirituali in Cristo Gesù, perché sono nato per volare in alto e prendere quello che c'è di meglio, che ancora non è venuto, ma che è già davanti a me. Di Signore Gesù, ho ascoltato la tua parola, la metterò in pratica. Non farò finta di niente quando andrò via da qua. Questa sarà la mia parola questa settimana, perché questa è una chiesa che porta frutto e che agisce, e non è una chiesa che vive di parole ma di fatti e verità. Ed è così che noi vogliamo vivere, proteggendo la nostra unzione, conservando l'unzione perché diventi sempre migliore, e sapendo vivere il nuovo nel nome di Gesù. Noi abbiamo ascoltato, di Dio, io ho ascoltato e metterò in pratica nel nome di Gesù. Crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre. Noi cambieremo il mondo, ma non lo faremo da soli.